eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, muito ambiciosa. Eu gosto de fazer coisas e gosto de fazer coisas não pequenas, ou seja, coisas relevantes, coisas valorizadas, que podem ser tanto para mim como para o mundo. E eu podia, através da OutSystems, trazer valor a clientes e focar-me em trazer valor em vez de perder tempo com detalhes que já estão de tal maneira abstraídos que eu não tenho que aprender a roda do zero, eu tenho que saber utilizar a roda. A OutSystems tem a capacidade de me dar uma liberdade para ser produtivo quase desde o dia 1, não só a front-end, mas a back-end. Portanto, menos ansioso, mais ambicioso, mais capaz, mais feliz, menos desgastado, porque faço muito menos horas, mas muito mais direcionadas. Eu sinto-me muito mais valorizado, porque eu já não sou só mais uma pecinha pequenina na engrenagem, eu posso vir a ser o criador de um projeto, sozinho. Esta multidisciplinaridade e este superpoder que a OutSystems nos traz, que é trazer algo rápido e bem feito, com esta capacidade de visão multidisciplinar, isso no futuro vai ser incrível. Hoje é sobre o Miguel Vilhena. Eu queria que você se apresentasse só nome, onde é que você mora, e depois eu vou entrando um pouquinho em mais detalhe, tá? Rafa, muito obrigado por esta oportunidade. E olá a todos que estão em casa ou no trabalho ou remotamente. Espero que a minha história consiga dar pelo menos alguma moral e algum apoio a quem ainda não se apercebeu do potencial desta plataforma, não só de criar super projetos, mas de mudar carreiras, que no fundo é um bocadinho a história que eu trago aqui hoje. E se em algum momento eu já estiver a dispersar as perguntas ou a falar demasiado, ou não se perceber por causa do PTBR, interrompa à vontade, Rafa, até agradeço. Tá bom. Para começar, então, Miguel, como é que você conheceu aí como é que o Rafa entrou na tua vida e como é que foi, o que era antes do Rafa, depois do Rafa, como é que o Rafa e a OutSystems entraram aí, apareceram na tua vida? O Rafa OutSystems e a OutSystems vieram quase ao mesmo tempo. Eu fiz uma transição de carreira. Inicialmente tive 3 anos, isto dando um pequeno contexto, antes de começar com a OutSystems, eu tive 3 anos em que comecei por auditar empresas no que toca à cibersegurança e a segurança da informação. Portanto, aprendi a analisar sistemas. Depois, durante 1 ano e meio, mais ou menos, estive a programar em back-end, com Java. Trabalhava com web services também, dava uma perninha ou outra de SQL, trabalhava com bases de dados também. Mais tarde, tive uma oportunidade de voltar a implementar um pequeno departamento, dentro de um pequeno departamento, um sistema de gestão de risco, onde passei os últimos 2 anos, e há cerca de 7 meses, faz agora 7, 8 meses, fiz uma transição para a área de programação, porque eu sentia que faltava alguma coisa na minha vida. Eu acho que nós estamos sempre à procura da nossa carreira, e no meu caso eu percebi que teria que passar uma vez mais pelas tecnologias de informação. Foi assim que surgiu a OutSystems, e eu confesso que na altura, e antes de dizer como é que o Rafa se cruzou, a minha maior dor na altura era tento front-end, que acaba por ser uma paixão, inclusive fora de horas tirei cursos na área, ou tento, por exemplo, React, Vue.js, portanto front-end, ou tento experimentar uma plataforma de low-code como a OutSystems, e qual das duas é melhor, e comparativamente o que é que me traria mais prazer, e quais as limitações, e será que a minha carreira fica limitada se eu for pelo ponto A ou pelo ponto B? E dá para voltar atrás, e há cruzamentos, e portanto estas foram algumas dúvidas que me foram aparecendo. E das pesquisas, sempre me foi aparecendo Rafa OutSystems em vários pontos de pesquisa sobre a plataforma, porque eu acredito que a OutSystems está muito bem documentada, não só em termos de vídeos e documentação e exercícios gratuitos online. Foi por aí que eu comecei as minhas formações, mas ao interagir com os fóruns, fui integrando na comunidade, e a comunidade ia-me apontando para o Rafa OutSystems como uma pessoa que eu poderia contactar, conhecer melhor, e que de certeza me conseguiria apoiar nas minhas dúvidas e problemas, que na altura eram lacunas que eu acredito que a OutSystems deveria dar para pessoas como eu, que tinham um background mais de back-end e tinham dúvidas sobre como é que a OutSystems criava as pontes para as várias outras tecnologias, não só de front-end, como back-end, web services, redes, cibersegurança
foi um bocadinho por aí que eu conheci o Rafa OutSystems e desde então que tem sido um complemento na minha formação que sem dúvida não teria sido nem tão rápido nem tão completo. Portanto, uma vez mais, obrigado. Originalmente, né? Então, não era programação antes, era um cara de cybersecurity e apoiava, estava fazendo um trajeto nesse sentido. O mundo hoje, né? E o Rafa, quem conhece a minha história e vai conhecer a minha história, hoje é muito mais vincado. Na época ainda se misturava mais, mas hoje tem essas divisões, né? A gente vê programador back-end, programador front-end. E em OutSystems, você, assim, cara, eu nem consigo imaginar eu desenvolver um projeto back e depois ter que ficar ali agoniado, passar horas, ou dias, ou semanas, esperando alguém de front integrar aquilo para saber se aquilo está funcionando, se as regras estão ok, ou eu ficar fazendo mocks do meu lado de testes para saber se uma coisa conversa com outra. Então, assim, é esse mundo de back e front que está aí. Mas para quem entra em OutSystems, você chega ali, putz, assim, você tem tudo integrado, tá tudo ali na tua frente, né? Você falou ali um pouquinho sobre a questão dos conteúdos da plataforma, né? Assim, nem se compara, né? A quantidade, né, de conteúdos que eles podem colocar lá é absurdo, né? Só que o que a gente procura fazer, né? A gente procura fazer o quê? Uma pegada de trazer em português. Isso aí é pioneiríssimo. Aí, trazer em português. Isso é o ponto de viragem para mim. Poder integrar rapidamente numa comunidade que tem as mesmas dúvidas que eu e em português, isso é game changer. E a gente também meio que ir um pouco atrás do que é o 80-20, né? Do que são as lições das trincheiras, do tempo de projeto que eu tive, que, enfim, poderia despertar mais a atenção da galera, né? Então, o Rafa apareceu, é bom sinal que eu apareci aí para você, porque meu time está fazendo um bom trabalho de divulgação do YouTube, enfim, então o meu time de marketing está trabalhando bem, isso é um bom sinal, assim a gente consegue alcançar também mais pessoas, né? Sem dúvida. E aí, né, cara, por que você decidiu dar esse voto de confiança aí em OutSystems, né? Você já contou um pouquinho disso aí, mas eu queria que você entrasse um pouquinho mais em detalhe. Porque você falou, pô, eu vou para front, vou para back, vou me arrepender. Quais as coisas que te fizeram aí dar um voto de confiança? Você tinha outros amigos que trabalhavam com a tecnologia? O que te fez aí, né? Te dar um voto de confiança na plataforma? Eu já tinha ouvido falar da plataforma há algum tempo. Há 3, 4 anos eu tive a oportunidade de estar sentado ao lado de um colega que estava ativamente em projetos OutSystems. Ainda creio na versão 8 da plataforma, talvez. E portanto eu já tinha uma noção que era uma plataforma muito visual e eu conhecendo-me muito bem, sei que eu tenho que ir para um ramo muito mais visual, muito mais criativo, que ao mesmo tempo me permita fazer uma ponte para a lógica. Eu gosto de lógica. Não sou nenhum matemático, não sou nenhum programador a fundo e ultra técnico, mas eu tenho algumas mais-valias. Sei comunicar e, portanto, eu sei que se eu for recolher dados rapidamente os consigo transformar num fluxo. E OutSystems permitia-me fazer essa ponte quase direta para o código, entre o fluxo visual e a programação e a lógica a aparecer. Quase sem parecer código. E, portanto, isso suscitou-me automaticamente a curiosidade. Ao mesmo tempo, eu também, porque estava a fazer uma transição de carreira e estava nesta divisão entre programação front-end e mais virado para JavaScript, portanto, frameworks de React, Vue, JS, Angular, eu acabava por ter aquela necessidade quase de aprender UX UI, ao mesmo tempo que eu estava a tomar esta decisão há 7, 8 meses, eu estava a tirar um curso de UX UI. E OutSystems é conhecido por ser UX UI Pixel Perfect. E é muito interessante perceber que não só eu tenho a capacidade de interagir com praticamente HTML, CSS e JavaScript de raiz com elementos muito visuais, como eu consigo interagir também com as minhas
com a minha lógica, num ponto de vista mais de back-end, sem nunca parecer que estou a fazer apenas uma pequena parte do projeto. Este foi o terceiro ponto que eu gostei bastante na OutSystems. Como tu tinhas comentado há pouco, OutSystems tem a capacidade de me dar... como é que eu ia dizer? Liberdade. Eu consigo... Liberdade, é isso. Dá-me a liberdade para ser produtivo quase desde o dia 1, não só a front-end, mas a back-end. Ou seja, permite-me criar modelos de dados de forma muito visual, permite-me criar web services de forma muito visual, integrações com outros módulos ou outros sistemas internos ou externos à minha aplicação de forma muito visual, e tudo isso acaba por ser de tal maneira visual que parece tudo um único pacote, um único bolo, e não necessariamente estar a trabalhar em front-end ou back-end, quando na verdade, como está tudo dentro do mesmo ecossistema, passamos quase a ter poderes de full stack sem sermos um full stack developer formado de raiz. E isso agradou-me bastante, por não me dar limitações, mas dar-me uma margem de progresso muito grande, porque desde o dia 1 nós interagimos com coisas muito poderosas, de forma muito ingênua, e vamos aprendendo aos poucos o potencial da plataforma à medida que vamos sendo produtivos, não só sozinhos, como em equipa. E isso é muito interessante. Quando você começou, né, e aqui você já citou alguns pontos que são, acho que, das principais dúvidas que a gente tem, e até pontos, né, de ataque, entre aspas, de haters aí dos programadores, que a gente chama dos programadores raiz, que não tem problema, né? Eu já falei em várias lives, que bom que existem os programadores raiz, que são os coders, porque a plataforma é construída, inclusive, com eles, né? Mas aí, e o resultado do que eles fazem é trazer a plataforma para a galera que, enfim, não quer ir lá no Bitbyte, mas quer gerar valor, quer, enfim, ter oportunidades no mercado e por aí vai. E um preconceito que a galera tem, que a gente vê que as pessoas têm, de tá limitado. Quando eu crio uma tela, eu não posso mudar o CSS, eu não posso mudar as cores, eu não posso mudar a ordem que as colunas da tabela da base de dados estão, eu não posso botar JavaScript personalizado. E não é nada disso, né? Quem olha de fora e faz um julgamento de low code, né, que é o que onde é a caixinha aí, onde a plataforma OutSystems se encaixa, né? Faz às vezes tem esse pré-conceito de que vai ficar limitado, que tem que ter só aquela carinha que está ali, que não pode botar um JavaScript personalizado, que não pode botar um CSS personalizado, que não pode integrar, por exemplo, um código C# ali dentro, que não pode buscar um plugin do Cordova para resolver para um aplicativo mobile. E quando a gente entra na plataforma, acaba por ser apresentado, né, aquele padrão do scaffolding, né? Para quem não conhece, o scaffolding são aquelas telas que a gente cria rapidamente, ali em segundos. Eu nem vou dizer em minutos, porque é injusto com a engenharia da plataforma. Cria mesmo em segundos aquelas telas, que são uma base, né, para você começar, e depois você pode modificar aquilo ali. Então, tem muita gente que acha que OutSystems é só arrastar aquelas telinhas e acabou, que não vai integrar com uma API de REST, uma API de SOAP, que você não pode fazer envio de FTP, que não pode integrar com base de dados externas, e não é, né? Então, nessa tua entrada, né, você chegou a ter essa discussão de conhecer pessoas que programavam em tecnologias mais high code, né, ou seja, mais raiz e não OutSystems. Sim. E surgiu esse tipo de coisa, né? O que você ouvia das pessoas assim, né? De entrave, você está indo por ali, qual que é a tua experiência assim em discussões ou conversas com pessoas, né? De outras tecnologias? Foi uma conversa muito dividida. Eu já estava com dúvidas, porque eu era uma dessas pessoas que não conseguia encontrar respostas nem em português, nem em inglês, porque existem quase duas visões da mesma coisa. Como tu tinhas comentado, há preconceitos. E há preconceitos porque as pessoas têm alguma aversão à mudança, têm algum receio de que as coisas mudem demasiado e que depois se perca aqui potencial. E das conversas que eu fui tendo com algumas pessoas, não só que já me acompanhavam como amigos, como outros que me acompanharam no meu percurso profissional em várias empresas,
havia ambas as visões. A visão de quem achava que me estava a limitar, porque depois de aprender a fazer a programação do jeito OutSystems, é difícil voltar um dia mais tarde atrás, porque é uma programação muito mais de código e onde estamos a olhar para um VS Code, por exemplo, ou para um bloco de notas, um Notepad++, ou um Eclipse, uma ideia diferente, no fundo. E depois havia outro e que foi a razão, como tu tinhas comentado há pouco, foi a razão pelo qual eu mudei. A este preconceito de não te vai dar, vai-te limitar, este preconceito vais ficar limitado, eu senti-o no início e eram as minhas dúvidas. E se formos a ver, se eu voltasse atrás agora um tempo, eu estou aqui a tentar dizer muita coisa ao mesmo tempo, eu vou simplificar isto para quem está a ouvir. As minhas primeiras pesquisas no Google foram todas sobre as limitações, porque esse para mim era o do or die, era o avançar ou voltar e apenas ir para um trabalho de front-end developer, porque também é uma paixão minha. E, no entanto, eu jamais esperaria hoje estar aqui a falar com outras pessoas que têm as mesmas, indiretamente, as mesmas questões e as mesmas dúvidas que eu tinha, e contigo diretamente, que me ajudaste a tomar uma decisão. E o que eu posso dizer a essas pessoas é, a razão pela qual eu decidi OutSystems foi porque das muitas pesquisas que eu fiz e da muita documentação que eu fui lendo antes de tomar uma decisão se ia para o percurso OutSystems ou para o percurso Front-End Developer de raiz, eu apercebi-me que aquilo que eu considerava que podiam ser limitações, na verdade, não existem. E são muitíssimo mais poderosas e muitíssimo menos limitativas e, portanto, dão muito mais ferramentas do que aquelas que eu sequer imaginava. Se calhar tenho acesso a muito mais poder de fogo, capacidades e poder de fogo, exato, agora, do que se tivesse ido para uma carreira de full stack. Desculpe, uma carreira de front-end developer. E uma das coisas que eu posso dizer a essas pessoas é, eu consigo neste momento trabalhar com Reactive sem ter aprendido Reactive, por exemplo. Porque ela está a abstrair isso para você. Exatamente. Portanto, eu teria que passar o próximo ano a ganhar experiência em front-end development, puro e duro, até me sentir minimamente capaz de ser um bocadinho produtivo num projeto para uma equipa, onde eu iria apenas prestar um pequeno serviço ou desenvolver um pequeno módulo de uma plataforma. E se calhar daqui a um ano as tecnologias iriam evoluir de tal maneira que tudo o que sairia de novo já iria estar de tal maneira mais complexo que eu iria passar 6 meses a acompanhar esse mesmo desenvolvimento. E, portanto, andamos constantemente neste jogo do gato e do rato, atrás de tecnologias que se desenvolvem mais rápido do que aquilo que eu consigo formar-me para ser capaz de dar condições, capaz de cumprir requisitos e condições que projetos têm para o meu perfil. E, portanto, a minha equipa demora muito a formar-me e eu demoro anos a ser produtivo o suficiente para ser uma mais-valia sozinho numa equipa. Enquanto em OutSystems eu sinto que quase desde os primeiros 2 meses é possível ter essa capacidade, trabalhando não só com esta tecnologia, mas com outras de back-end e outras de serviços e um montão de outros temas que se começarmos nesta conversa, entramos aqui em funcionalidades e isso acho que não é o objetivo. Se você for... Essa discussão, né, agora está aquecendo muito aqui no Brasil, a questão da programação low-code e no-code. São duas pegadas, são duas linhas diferentes. A OutSystems é low-code, então ela é low-code porque ela traz uma série de abstrações e acelera muito, mas você ainda pode tocar em código onde você precisar lá. Mas ela é low por isso, né? E aí a gente é um assunto muito quente aqui no Brasil, essa questão, né, de programação, low code ou tradicional. E o que eu tenho dito para as pessoas, né? Esquece o nome de OutSystems, né? Vamos pensar em low code em si. O que eles fazem? Eles trazem abstrações. Então são problemas conhecidos, são padrões conhecidos que ela mastiga para você ou traz para você de uma forma visual, ao invés de ser uma forma de código. Não se enganem, né, que quando a gente está arrastando as bolinhas, como eu costumo brincar, lá por baixo é gerado código .NET ou é gerado código React.js. Então,
Só que para você está naquele padrão visual. Numa dessas discussões aí com os programadores raiz, né? Uma pessoa de alta referência aqui no Brasil e tal, eu perguntei, né? Olha lá, mas você programa tudo então do zero nos seus projetos? Você não consome uma biblioteca de jQuery, você não consome um Bootstrap, tudo que você faz, você faz então get element by ID, você não vai lá e faz um jQuery para aproveitar uma abstração. E daí a pessoa falou assim, não, eu uso bibliotecas. Então, me desculpa, se você está usando bibliotecas, você está já se utilizando de abstrações. Essa conversa, né, esse discurso de que OutSystems vai limitar e que, enfim, isso ali não é programação, ele cai por terra e eu só posso ter, eu acho que assim, eu só posso ter essa discussão frente a frente com alguém que programa um sistema corporativo que vai ser utilizado por milhões de pessoas, tá? Não vou dizer corporativo, mas um sistema grande que vai ser utilizado por milhões de pessoas e que a pessoa me disser assim, eu vou fazer ele todo no Notepad, no VI, no Sublime, sei lá. E eu não, ou seja, se alguém me disser que não consome nada, aí pode se considerar um programador raiz. Caso contrário, essas pessoas já estão se utilizando de abstrações, né? Então, agora, como é que a gente se utiliza de abstrações e o que é preciso para a gente poder ficar tranquilo com as abstrações? Elas têm que resolver os problemas, né, de forma com segurança, com estabilidade, escalabilidade, e você tem que estar seguro para você poder utilizar essas abstrações. Então, quando eu estou fazendo gelo lá na geladeira, eu não estou preocupado, eu não quero mais saber do gás e como é que é o processo físico que vai fazer aquilo acontecer. Eu confio, mas porque se chegou num ponto, né, que a gente sabe que a geladeira vai funcionar bem. Então, se a gente for pensar em uma analogia para programação, OutSystems nada mais é do que trazer de uma forma visual centenas, milhares de abstrações de padrões de programação, de regras, de blocos de programação que a gente já tem conhecidos. Só que quando a gente fala de low code, ela tem uma coisa muito especial, que é o quê? Flexibilidade. Flexibilidade. Há muita gente ainda acha que o que a gente programar ali, você não consegue botar uma linha de JavaScript a mais, ou customizar o CSS, ou customizar o HTML, e nem sonha. A maioria esmagadora das pessoas que conhece low code, ou que conheceu ferramentas, né, ou plataformas, nem sonha que, por exemplo, uma plataforma OutSystems eu posso ir lá e botar um código C# para fazer a validação do tax number, né, do CPF brasileiro ou do NIF. Então, ainda ela está naquela caixa, infelizmente, ela está naquela caixa de uma ferramenta case, é um acelerador para fazer CRUDs, né, que é as telinhas de cadastro, listagem e alteração, né? Então, isso ainda é muito frequente, e o que eu digo são abstrações, não vou dizer nem a segurança, né, mas a paz de espírito de você poder modelar uma tabela de base de dados de uma forma visual na tua IDE e não ter que criar os scripts para mandar para o DBA criar a tabela. E aí você, às vezes, tem que ficar ali esperando o quê? 1 hora, 2 horas, 3 horas, um dia, até o DBA pegar aquele script e criar a tua tabela de base de dados. Né? Ter o poder de você poder fazer esse quase que OutSystems full stack, que cara, você trabalha num projeto, muitas das vezes, one man show, uma pessoa só no projeto, porque é tão poderoso, né? O 7x ou 5x, dependendo da fase, ou 4x, a velocidade que ela traz. Isso é tão poderoso que é muito comum ter projetos onde a pessoa trabalha sozinha, ela faz back, faz front, e entrega um mega projeto que é utilizado depois por milhares de pessoas, centenas de pessoas, e foi uma pessoa só que fez. Então, isso é muito, muito comum nesse trajeto de OutSystems, né? É muito interessante ver que, pegando um bocadinho no que estavas agora a comentar, Rafa, é muito interessante perceber que mesmo a forma como a OutSystems é ensinada já é de uma forma um bocadinho mais madura do que há uns anos.
já se pega em boas práticas das várias etapas da programação e de desenvolvimento de projetos. E já se criam projetos com programadores que desde o início, portanto programadores OutSystems que desde o início são formados para utilizar essas boas práticas e sem se darem conta já desenvolvem sistemas seguros, escaláveis, com modularidade e à medida que eu fui desenvolvendo a minha formação com certificações um bocadinho mais elevadas e por exemplo, Mobile e Reactive e agora com o Professional, começo a perceber-me que se nós quisermos complexificar, conseguimos. E aí sim convém utilizar pequenos pedaços de código ad hoc se queremos fazer coisas que ainda não existem. Mas isso não é uma limitação, é um poder que nos é dado, porque aí nós escolhemos onde dedicamos mais tempo e mais expertise em zonas específicas, pain points, ou seja, zonas de dores que nós temos num projeto que se calhar é alguma funcionalidade que ainda não existe e tem que ser criada para aquele projeto específico, ou se calhar é uma coisa que pega em 2 ou 3 pontos-chave, templates, e somos nós que os adaptamos às nossas necessidades. Mas o ponto essencial que eu creio que faz a diferença, e uma das razões pelo qual a OutSystems uma vez mais me convenceu, foi porque eu, além de uma pessoa visual, eu gosto de trabalhar com pessoas, gosto de falar com pessoas e gosto de ser útil. E eu podia, através da OutSystems, trazer valor a clientes e focar-me em trazer valor em vez de perder tempo com detalhes que já estão de tal maneira abstraídos que eu não tenho que aprender a roda do zero, eu tenho que saber utilizar a roda para que depois possa utilizar automatismos, scaffolding, por exemplo, ou mesmo queries. Eu não tenho que estar preocupado se é uma base de dados Oracle ou SQL, aquilo já está pré-definido para poder trabalhar com os dois. E se eu utilizar um aggregate e não precisar de fazer queries muito complexas, inclusive já vem otimizado se eu utilizar as boas práticas de desenvolvimento que também nos são ensinadas. E é muito interessante perceber que não vai trazer mais trabalho, e a partir do momento em que vamos aprendendo estas boas práticas, eu não estou a ter mais trabalho, eu simplesmente estou a ser cada vez mais rápido, a ser mais produtivo, e depois dá-me outra coisa, que é, permite-me brincar com a plataforma em projetos que me dão imenso jeito. Coisas como, por exemplo, os gestores de tarefas. Adoro poder utilizar um gestor de tarefas feito por mim para poder gerir as minhas tarefas de uma forma ultra segura, quer esteja no meu telemóvel, na praia ou em casa no computador. E estas pequenas coisas, e poder dar, por exemplo, acesso a uma outra pessoa de forma completamente segura, estas pequenas coisas trazem-nos um poder tremendo, porque as empresas hoje em dia o que fazem é identificam dos seus 300 sistemas de informação e dizem agora este é o nosso projeto que nós vamos fazer. E alocam 50 ou 60 pessoas para desenvolver esse sistema do zero, super cariz militar, com segurança, com tudo, e depois temos 20 de front-end, 30 de back-end, 2 ou 3 para serviços, a equipa de QA, Quality Assurance e testers, e agora vamos fazer um projeto que dura 4 anos. Que se calhar com a OutSystems seria não só 7 vezes mais rápido, como com 5 ou 6 pessoas, se tanto, e já não seriam apenas este sistema que é core para a empresa, seria um automatismo de processos que dependem de outros sistemas que não ficam negligenciados, porque a capacidade de trazer valor é muito maior quando olhamos para fluxos, porque se eu tenho uma empresa que tem departamentos, eu se calhar faço uma arquitetura que passa por esses vários departamentos, divido aquilo em módulos e faço 2 ou 3 sistemas em vez de um, e em vez de demorar 4 anos, demora 2, mas faço isto com muito menos programadores e trago muito mais valor à empresa e começo a automatizar, porque há muita coisa que se faz em papel e que as pessoas se queixam e que demora imenso tempo, ciclos de aprovação, não fazem sentido. E o OutSystems com o Low Code vem trazer não só a flexibilidade, porque não é no code, portanto, permite código, e vem trazer a flexibilidade de fazer muita coisa rápida e depois melhorar usando as nossas expertises técnicas, e não só num sistema, mas praticamente na empresa toda, porque inclusive a manutenção é muito mais simplificada. E estou a falar da ponta do iceberg, quase. Sim. De forma mega abstrata, mas acho que ajuda muito a perceber o porquê de eu ter ido para OutSystems e não só front-end.
Você falou ali de um ponto, né? E dos programadores, e uma outra coisa que a gente observa, né? Também é um medo de o low code veio, então isso vai demitir os programadores. A realidade das empresas que a gente encontra e que utilizam, por exemplo, a plataforma OutSystems, né? O Miguel tá no olho do furacão de OutSystems hoje no mundo. Ele vai virar, o olho do furacão ainda vai virar Estados Unidos. E para quem já é desse mundo de OutSystems sabe da aposta, do investimento que eles estão fazendo, né? Para, enfim, estar lá em peso, mas na Europa ela já tem uma presença legal. Só que por ter nascido em Portugal, hoje é o olho do furacão. E um preconceito que existe é de achar que esse tipo de plataforma vai demitir as outras pessoas. Não é. A realidade, gente, né? Para quem talvez não tenha tido a oportunidade de trabalhar em projetos grandes, consultorias grandes, a realidade das empresas, de uma seguradora, de uma empresa de energia elétrica, de uma empresa de óleo, enfim, é ter centenas de programadores, às vezes, e anos de fila de projeto. Anos. Tá? Então, assim, quando o OutSystems é levada para dentro dessas empresas e você acaba por ser super valorizado porque você é aquela pessoa que está trazendo uma aceleração de 5, 6, 7 vezes para aquilo que ficava lá em backlog, como a gente chama, né? Para aquela fila gigantesca, interminável de requisitos, de novas aplicações que não saem. Né? Então, assim, um preconceito, mas então o low code veio para demitir. Não veio para demitir. Antes, pelo contrário. Você vê, primeiro, né? Eu não tô, como a gente brinca aqui no Brasil, né? Um termo, eu não tô na pista, né? Ou seja, eu não estou à procura de emprego para trabalhar com OutSystems. Hoje a gente tô do outro lado. Consegui conquistar aí a gente tem uma empresa aí com algum sucesso, com algum resultado aí já no Brasil. Então hoje eu já estou do outro lado contratando pessoas. Esse ano, no momento de Covid, eu vi muita empresa de outras tecnologias quebrarem, que trabalham com software sob medida, mas programando com outras tecnologias quebrarem, e a gente observou isso muito, né? Pelos próprios processos de contratação que eu fiz, para minha empresa, e as empresas que trabalham com OutSystems, eu acho que a maioria esmagadora foi na contramão, né, dessa fase que está se vivendo agora. O que eu quero dizer? Ou estabilizaram, não tiveram que reduzir, né, os times, ou até aumentaram. Então, parceiros meus, concorrentes meus, aí os grandes players que eu vejo aí do mercado aumentaram muito os times. Por quê? O mundo teve que ir para o digital, né? Então, assim, gente, tirem da cabeça que a OutSystems veio para demitir as pessoas, né? É o exterminador do futuro lá, né? Que veio para dizimar e vai ser só robô. Não é isso. Ela veio para dar poder para os programadores, tá? Para desafogar, e daí numa perspectiva corporativa, ela vem para desafogar as empresas da realidade atual, que é você ter anos de backlog com equipes gigantes, já vou entrar um pouquinho nessa coisa da equipe gigantes, tá? E que, às vezes, quando um projeto vai live, né? Ou seja, ele nasce, a realidade do mercado naquela época já nem comporta mais o diferencial de inovação que a empresa queria trazer com aquele projeto. Então, às vezes... Isso traz custos altíssimos. 1 ano, 2 anos, isso já, né, assim, já acabou. A realidade já... Quando o projeto está pronto em outras tecnologias, às vezes, isso já, cara... Ei, amigo, acabou. Isso aqui que você estava desenvolvendo já não se aplica mais no mercado, né? E aí tem uma coisa muito legal que eu costumo sempre dizer, que cara, então, Rafa, a solução, né, de um projeto, não tem problema, eu não preciso de um programador OutSystems, eu não preciso de OutSystems. Eu contrato 7 vezes mais e entrego no mesmo tempo. Não é assim. Como é que é? 9 mulheres não fazem um filho em um mês. Né? Sim, 9 grávidas não tem um bebê num mês. Exatamente. Você passar contexto de um projeto para uma pessoa
sobre o que ele vai ter que integrar, a parte de desafios de front, as regras de negócio, é completamente de você passar para 7 e fazer todo mundo estar na mesma página, integrar front e back. Então, OutSystems não vem aí para ser o exterminador do futuro, tá? Agora, uma coisa eu também tenho que ser justo em dizer. Vamos voltar um pouquinho atrás, né? Lembrem que eu nunca fui aquele programador raiz, tá? Quando começou a surgir Delphi, .NET e por aí vai, provavelmente os receios que as pessoas tinham de, sei lá, um cara de COBOL, de Assembly, eu tô vou pegar pesado, tá? COBOL, Assembly e tal. Provavelmente essas pessoas olhavam para o Delphi, ou para o Visual Studio, e viam ali os objetos sendo arrastados, né, de uma criação mais visual, e diziam assim, isso não vai funcionar. Cadê o código? Eu não estou vendo ele num terminal digitando tudo na mão, digitando a coordenada onde o botão vai aparecer. Ele arrasta e lá por baixo a coordenada está sendo desenhada, né? Então, eu acho que isso não é um exterminador do futuro, mas assim, as pessoas que naquela época ficavam talvez dizendo, eu não vou olhar para isso daí porque eu quero saber o que está acontecendo, eu quero ter aquele acesso ao código, eu quero pegar aquilo ali, tá? A história nos contou que elas tiveram que muitas tiveram que se adaptar e que o Visual Studio e o Delphi, eles não morreram. Eles vieram e fizeram o seu papel trazendo abstrações. Então, foi um nível de sair do bit-byte para um nível 1 de abstrações. E o que a plataforma está fazendo agora nada mais é do que ir para um próximo nível. Tá? Exato. E aí, mais uma vez, são abstrações lá por baixo, gente. A gente não está falando de linguagem proprietária. Lá por baixo é .NET, é Reactive, é Cordova, enfim, você tem JavaScript, você tem HTML, você tem base de dados SQL Server, Oracle, MySQL, com os campos todos bonitinhos lá na base de dados, você consegue ir lá e fazer uma consulta à base de dados e ver o que existe lá. Então, não é um exterminador do futuro, existe um déficit gigante de mercado formando programadores qual a demanda, né, qual a procura por necessidade de programadores novos no mercado. Tem um estudo aí, eu acho que dos Estados Unidos, não sei se é 10 milhões ou 1 milhão de programadores, daí só tem tipo 20% disso, sei lá. Assim, mas é uma realidade global. Você, assim, o mercado precisa de mais programadores do que os que são formados. E é perceptível, porquê, não é? Basta vermos esta questão do Covid, Rafa. Desculpa interromper o teu raciocínio, mas acho que estás a tocar aqui em pontos muito relevantes. E para alguém que esteja a ver e que esteja com medo de agora ter que reaprender ciências da computação, basta verem o que aconteceu agora com o Covid. A OutSystems lançou desafios para programadores e pessoas particulares e ofereceu, inclusive, a oportunidade de ter uma cloud com o potencial todo de um serviço pago. As pessoas inscreveram-se, fizeram projetos que trouxeram valor e que vieram resolver problemas realmente graves do Covid. Lembro-me de ver que alguns dos projetos mais sonantes tinham a ver com a gestão de KPIs de ventiladores, por exemplo, e de equipamento material médico hospitalar. A sensação que eu tenho é que, fazendo pequenos desafios e uma pessoa identificando um problema, que às vezes é o que falta às pessoas que são realmente só programadoras de código, é um bocadinho de visão. Esta plataforma OutSystems está a dar a capacidade a pessoas que têm uma visão realmente forte de oportunidades, de dores, de dificuldades, de problemas, e está-lhes a dar essa capacidade adicional de não terem que aprender ciências da computação e demorarem 7 ou 8 anos a serem realmente capazes de criar alguma coisa que traga valor e venha atenuar essas dores, resolver esses problemas e fazê-lo de forma segura, escalável, modular e com a capacidade de manutenção mais simplificada. E eu acho que se nós pesarmos os prós e os contras e tentarmos fazer um bocadinho de futurismo, no futuro nós vamos ter um potencial tremendo e vai ser quase uma diversão identificar problemas só para ter projetos novos, realmente inovadores, pelos quais poder utilizar esta tecnologia para programar.
e que podem ir desde coisas para, por exemplo, otimizar a minha empresa e assim, por exemplo, um programador hoje em dia pode ter feito uma mudança como eu da área de cibersegurança ou pode ser um advogado, como já houve pessoas que eu vim a conhecer, inclusive aqui em Portugal, que eram advogados e que agora estão a fazer coisas relevantes. E o projeto, e a razão pelo qual eles dizem que trazem valor às empresas no momento da contratação, é exatamente pela sua capacidade de identificar problemas com uma visão que um advogado tem que um programador de raiz não tem. É esta multidisciplinaridade e este superpoder que a OutSystems nos traz, que é trazer algo rápido e bem feito, com esta capacidade de visão multidisciplinar, isso no futuro vai ser incrível. Programar, as pessoas olham muito pelo meio e não para o fim, né? A gente fala em programar, isso cria uma aplicação. A aplicação, ela vem, uma aplicação, um aplicativo, ou um app, ou um web, ou um portal, enfim, o nome que cada um quiser dar. E esse é o fim dele. E o que um app se propõe? Resolver um problema de negócio, trazer uma oportunidade, digitalizar alguma coisa, informatizar algo. O meio, né? Se ele é com um código visual, se ele é com um código semivisual, se ele é com um código tela preta, ecrã preto, isso é um meio. Muita gente diz que a OutSystems não é programação, mas onde é que está escrito, né, que programação de aplicações é o ato de, através de linhas de código, você criar soluções para os seus clientes, soluções e aplicativos para os seus... Não é programação na minha concepção. Primeiro, ele é um meio, tá? E programação, ela é um meio, é uma forma de você resolver problemas, né? E botar algoritmia, enfim, resolver problemas que através do fim, que é uma aplicação. Então, se a gente olhar pelo meio, cara, você acha que o CEO lá da empresa que tem que faturar não sei quantos milhões de euros ou reais esse ano, tem que entregar lá a meta dele, ele quer saber se lá por baixo é Python com React, com não sei o quê? Ele quer a solução com adoção, escalabilidade, segurança e o mais rápido possível, justamente para ele não correr o risco de, quando o software estiver pronto, a janela de oportunidade de negócio que ele tinha para ganhar dinheiro com aquilo, ela ter morrido. Então, programação, tá? A não ser que alguém me diga, olha, no dicionário, sei lá, o dicionário oficial do mundo está escrito aqui que programação, tá? Exige código, tá? Gente, programar é resolver problema. Olhem para o fim. A gente é valorizado como um programador OutSystems, e eu considero como procurado, assediado, porque a gente, o que a plataforma traz é o permitir, né, que o fim chegue mais rápido, que a solução final apareça mais rápido, ou seja, que a gente consiga agregar valor mais rápido. Quando a gente fala de agregar valor, às vezes o pessoal que é mais programador, assim, não é mais programador, mas a galera vem de um background mais técnico, né, não teve oportunidade às vezes de interagir com o usuário, com presidentes de empresas, CIOs, CTOs e por aí vai. A gente fala às vezes de valor, mas parece chato, né? Parece uma coisa assim, papo de marketing, né? Sei lá. Valor, gente, é o quê? É a aplicação feita para resolver o problema ou para dar o dinheiro que o cara quer. É isso. Ela resolvendo o problema. Então, quando a gente fala de entregar valor, é o quê? A gente conseguir sair mais rápido com uma aplicação OutSystems e poder, por exemplo, você ir para uma reunião daquelas de demonstração, quando a gente ia numa tecnologia não low code ou não OutSystems, e aí você vai para uma reunião, as pessoas começam a pedir alterações, e você começa a ficar desanimado, já começa assim, meu Deus, cara, isso aqui vai levar, essa alteração que ele pediu vai levar 1 mês, isso aqui vai levar 3 semanas. E quando você está com OutSystems, você vai para um modelo, para um modo onde tem muitas das coisas que são pedidas numa reunião dessas de negócio, de revisão, de escopo, de demonstração, de feedback. Muitas das coisas você resolve em minutos, tá? Algumas em horas,
Raras levam semanas. Eu estou falando de um programador só, tá? Então, você sai daquela coisa de ir para uma reunião de uma reunião de análise da tua aplicação que você entregou, com aquela coisa assim de, pelo amor de Deus, não peçam para alterar nada, porque eu já me ferrei para construir isso daqui, para uma cabeça mais aberta, e com uma cabeça mais aberta, uma cabeça orientada a trazer solução, a trazer inovação, e ser muito mais receptivo a, ok, não, a gente pode alterar isso aqui agora? Para você, ou seja, sai daquela coisa de, meu, não me dá mais requisito, não me dá mais nada porque eu já me ferrei para fazer isso daqui, para uma coisa de, para um modo, um modelo, né, um mindset de, meu, tragam coisas novas que eu vou adorar, que ou eu já sei fazer isso com a plataforma e vou adorar fazer isso daqui, ou eu vou ficar maluco, vai ser muito legal eu descobrir como é que eu faço isso aqui na plataforma. Então, isso para pessoas criativas até é divertido pensar, será que eu uso, por exemplo, aqui um acordeão? Ou será que eu vou usar, por exemplo, aqui um card? Ou será que vou... A própria pessoa pode dar um bocadinho de si nas soluções que apresenta. E se calhar é quando me pediriam, vamos pensar num requisito qualquer que seria apresentar um conjunto de informações de um processo. Eu poderia escolher apresentar apenas aquele requisito, ou se calhar inclusive a trazer mais valor, e pelo tempo eu conseguiria criar 3, 4 exemplos com UI patterns completamente diferentes, ou seja, com cards, com acordeões, com tabelas. Eu posso pensar e apresentar tudo numa fração do tempo daquilo que seria necessário com uma tecnologia distinta, até porque seria necessário coordenar equipas, seria necessário uma comunicação muito boa, rever os processos, rever dependendo se era Agile ou Waterfall, acaba por ser sempre o Waterfall dinâmico, não é? Mas no fundo, para o programador, isso representa mais horas. Para o gestor, isso representa mais requisitos, portanto, mais custo, mais tempo, mais organização para que os prazos ou se mantenham ou tentem não divergir demasiado. E para a direção, isso representa, se calhar, uma perda de lucro ou a perda de um cliente que fica insatisfeito porque não conseguimos entregar aquilo que foi prometido no dia 1. E para um programador OutSystems, é completamente o oposto. Significa mais diversão, mais oportunidade de explorar áreas diferentes e de dar um bocadinho o seu contributo. Significa, como tu estavas a dizer, aquela brincadeira, aquela curiosidade de explorar novas áreas. Significa uma comunicação, sim, entre equipas, o que é bom, mas também de poder dar uma perdinha em outras áreas que não apenas aquilo em que me estava a especializar inicialmente no projeto, ou se eu estiver a fazer sozinho, inclusive aumentar ou diminuir o time frame do projeto para pensar, bom, se calhar neste tempo, inclusive, posso pôr aqui uma aplicação mobile que vai buscar estes módulos que já estão pré-feitos e que conseguimos trazer valor de outra forma para trazer uma experiência melhor. E este dinamismo é muito difícil de fazer quando nós estamos a criar, por exemplo, uma plataforma empresarial com tecnologias de raiz, porque, para já, os prazos não o permitem. Depois, porque os requisitos e os recursos muitas vezes também não o permitem, e porque significa que temos de ter pessoas multidisciplinares em outras tecnologias que tenham a capacidade e o tempo de se poderem dedicar a mais que uma coisa, quando aqui podemos pôr uma pessoa a fazer esta exploração quase de forma dinâmica e automática desde o dia 1, e o que não sabem aprendem rápido, e dentro de um mês não só estão muito mais capazes, como acabaram por se divertir e ficaram provavelmente curiosos e tristes por não terem mais tempo para fazer mais coisas ou mais projetos, porque é realmente viciante. Eu acho que no final as pessoas vão começar a focar-se em entregar o tal valor, e é por aí. Eu acho que ninguém realmente acorda de manhã e pensa, eu quero mesmo olhar para linhas de código. Essa é a primeira coisa. Mas isto é uma opinião pessoal, não necessariamente, não estou a fazer hate, nem a dizer que estou certo ou errado, ou a defender uma vertente face à outra. Eu acredito é que as pessoas querem ser úteis. As pessoas querem sentir que conseguem ser úteis a resolver os problemas. E querem ser vistas como pessoas que trazem soluções e como pessoas relevantes. E o que a plataforma nos traz é essa capacidade, mas não de uma forma isolada, e sim em massa. E não de uma forma específica para programadores que conhecem ciências da computação desde o zero e aprenderam isto durante 5 anos e têm mestrado e fizeram projetos e agora têm 5 anos disto.
mas sim como alguém que, independentemente de tudo, daqui a um ano vai estar muitíssimo mais capaz do que estava no início e provavelmente vai saber interagir com a plataforma de tal forma que vai utilizar automatismos que lhe vai trazer esse valor desde o dia 1, praticamente. Portanto, as empresas sabem que se investirem em alguém, essa pessoa vai ser realmente útil. É só uma questão de tempo. E já começa a notar que em Portugal essa tolerância dessas empresas já começa a ser sentida. As pessoas já não contratam para um projeto já dão uma certa tolerância para que a pessoa tenha aquele mês para ganhar aquele conhecimento necessário. Porque a plataforma é assim tão rápida. Desculpa, Rafa. Diz-me. Não. Uma coisa bem comum, né? Às vezes em projetos você tem requisitos que são solicitados numa reunião e as pessoas dizem assim, eu queria que alterasse isso daqui. Beleza, sei lá, eu quero botar mais uma coluna no Excel. E daí a gente pede assim, eu posso implementar isso aqui, eu já tenho aqui. Não, deixa primeiro a gente atualizar o documento de requisitos e daí a gente vai mandar o documento atualizado, criar uma tarefa lá no Jira e não sei o quê. E, cara, às vezes, muitas das vezes, você documentar a tarefa de desenvolvimento, um pedido de alteração do usuário, é mais demorado do que implementar. Né? Quando a gente trabalha às vezes está no ambiente de desenvolvimento, então OutSystems, gente, quem está aqui que já já tem uma bagagem maior de programação, tá? Preocupação de arquitetura, você ter ambientes, o versionamento, tá tudo ali na plataforma, tá? Então, o que eu vou falar aqui, tá? É mesmo às vezes você sentar do lado do usuário no ambiente de desenvolvimento, enquanto você está desenvolvendo um requisito ali, cara, você chamar ele, abrir uma call para já fazer uma prévia para ele antes de subir para a homologação, que é o ambiente de testes, né? Aqui a gente também tem gente que às vezes não é da área de programação, então isso é comum, tá? Para quem não é na área de programação, você ter o ambiente onde você desenvolve, onde você testa, e depois isso tem um ambiente para valer lá, que é o ambiente de produção, tá? De uma forma bem resumida. Mas assim, é muito comum, às vezes, você sentar com o usuário no ambiente de dev, mostrar para ele as coisas antes de subir para a homologação, cara, porque meia hora de bate-papo, às vezes você corrige, ajusta coisas ali que em outras tecnologias levariam dias, né, para fazer. Então, isso é muito legal. Outra coisa que eu já vi em projeto, a gente conseguir entregar mais do que os usuários conseguem testar. E costuma ser geralmente o oposto. As áreas de negócio, o gestor de projeto no pescoço do pessoal dos devs, porque aquilo não sai, não entrega, e o gestor de projeto já reservou a hora do gerente de filial, da filial não sei o que, para testar a aplicação, para homologar a aplicação, homologar a funcionalidade, e o dev está atrasado. E em OutSystems é muito comum, tá? Você ter o contrário, você ter a taxa, o born rate, né, de funcionalidades, ou seja, a taxa de nascimento de novas funcionalidades, ela é mais alta do que a capacidade dos usuários da equipe de QA testar o que você está entregando. Né? Então, inclusive, é interessante perceber como é que isso afeta a qualidade de vida de um programador, que é um tema que também não se fala, mas eu acho que se devia falar. Nós estamos cada vez a exigir mais das pessoas e as tecnologias, por exemplo, de front-end e back-end, são realmente muito poderosas e de forma completamente isolada, evoluem muito e existem N variantes, tanto uma como a outra. Posso me especializar em coisas muito concretas e posso demorar anos a tornar-me útil. Mas depois, quando vou para o mercado e já estou preparado e depois de todo um percurso do caminho das pedras pontiagudas e ter que me tornar bom o suficiente para ser contratado, estar num projeto de sonho, eu chego lá e estou a fazer 12, 13, 14 horas. E um projeto que deveria ser divertido é extenuante. Aniversários são perdidos. Fins de semana de contenção e a fazer prevenção. E depois chego a casa e se calhar ainda tenho que ir estudar para perceber como é que resolvo uma coisa que trouxe comigo do trabalho. Enquanto em OutSystems a taxa de nascimento das novas funcionalidades é tão grande como estavas a comentar, que a pessoa é muito mais útil, os clientes tornam-se muito mais receptivos, gostam de interagir e, portanto, quando dão feedback, já o dão quase conscientes de que pode não vir perfeito, mas já estão a trazer valor e, portanto, já está a ser, já estão a sentir que contribuíram um bocadinho mais para o projeto, que é também um problema
hoje em dia, que é o cliente diz uma coisa no início, a meio vê as coisas e depois diz, epá, não era bem isto que eu queria, e depois toca de ir para trás e fazer tudo outra vez. E aqui eles sentem-se parte do projeto, e para o programador a qualidade de vida é, se calhar, eu em 8 horas ou em 7 horas, se calhar remoto, eu consigo ser muito mais produtivo, trazer muito mais valor, inclusive numa situação de Covid, do que numa situação completamente normal, pré-programações de plataforma low-code, no qual eu teria que cumprir os requisitos do mercado. Eu acho que veio revolucionar muito a forma como nós vemos um full-time na área da programação, OutSystems, e as plataformas de low-code e no-code, e isso também cria muita resistência. As pessoas têm receios, e eu percebo isso. Mas esses receios não podem ser impeditivos do progresso. E eu acho que a OutSystems, se vem contribuir para o progresso, tem que contribuir também para a qualidade de vida, não só dos clientes que pagam balúrdio por projetos que depois saem completamente ao lado e não há dinheiro para fazer outros, que têm que selecionar uma plataforma X em vez de fazerem tudo o que precisam, porque o que se focam é na tecnologia e não no valor que ela traz. E a OutSystems, uma vez mais, volta a combater essa dificuldade. As empresas não podem contratar programadores para tapar buracos, mas sim pessoas que têm que ser formadas e que, se houver tolerância em pouco tempo, mas num tempo aceitável, tornam-se profissionais com qualidade. E a OutSystems, uma vez mais, vem contribuir para revolucionar o mercado, porque num ano eu consigo trabalhar com praticamente todas as tecnologias de front-end e back-end com valor e tratar de temas bastante mais complexos, como, por exemplo, a arquitetura, sem ter receio. Porque me dá uma framework que me permite fazê-lo confortavelmente, cumprindo as boas práticas, e eu acho que isso não só traz muito receio, como traz muita resistência. Portanto, é natural que isso aconteça. Não estamos aqui para convencer toda a gente, não é? Não dá para agradar a gregos e troianos. Mas o que dá realmente para convencer é como é que uma coisa pode mudar o mundo. Eu acho que OutSystems há 12 anos, se calhar só alguns acreditavam, e hoje já revolucionou muita coisa. E falando por mim, que mudei de carreira e que queria vir para a área da programação, eu bem vi a diferença que foi tomar uma decisão e realmente efetivar projetos, desde um ponto de vista teórico até um ponto de vista mais profissional, que trazem valor, não só para mim do ponto de vista pessoal, porque uso coisas que fui eu que fiz, como depois para clientes ou parceiros que acabam por estar integrados de alguma forma no meio e que veem a rapidez com que as coisas surgem perto daquilo que visualizaram, porque também contribuíram com inputs à medida que as coisas vão evoluindo. Lá está, porque é tão rápido e também não exige assim tanto de uma pessoa que sozinha consegue trazer valor desde o dia 1. Dois pontos que eu queria trazer aqui, um especialmente porque você veio de segurança, né? E essa é uma das perguntas também das pessoas, né? Se ela é uma plataforma segura, quais as coisas que ela já resolve para você? E eu sei aqui de algumas de cabeça, né? Então, toda a parte de encode de SQL, encode de HTML encode, ela já tem uma série de JavaScript, ela tem uma série de código, injeção de código, ela tem uma série de pontos que ela já faz a proteção, já faz uma parte de segurança que um programador que escolheu a tecnologia X, sei lá, para programar, que conheceu aquela tecnologia, aprendeu a programar com ela, provavelmente ele vai bater nisso e vai cair numa auditoria de segurança e vai ser descoberta uma falha de segurança lá dele. O que eu queria ver contigo, assim, coisas, né, de uma perspectiva de segurança, se você sentiu no teu trajeto com a plataforma, né, que ela já mastiga muito isso, já resolve muitos dos problemas de segurança que existem em projetos onde a gente usa uma tecnologia ou tem que combinar várias tecnologias, né? Então, do teu aspecto de segurança, assim, né, o que você viu nela? As primeiras coisas que eu vi foi questões como, por exemplo, autenticações externas. Já vem com muita coisa pré-definida do ponto de vista do módulo de usuários, portanto eu não preciso de integrar com absolutamente nada fora da plataforma para ter todo o potencial de gestão de utilizadores, perfis, roles, e roles e perfis é a mesma coisa, funções, mas não só por página, por módulos. Essa foi logo a primeira coisa, foi o potencial daquilo que já vem pré-embebido e que já está no serviço. Que já vem na plataforma. Exatamente. Só para deixar claro aqui, isso, por exemplo, em outros projetos,
Provavelmente, vou começar uma aplicação nova. Então eu tenho que criar a minha área de gerenciamento de usuários. Beleza, né? E aí lá Sim, você sim. vai, antes de começar a Isso é um mundo. Isso é um É, mundo, é um é. filme. E depois há todo um outro tema que é que endpoints é que eu estou a utilizar? Que serviços é que estão aqui pelo meio? Tenho que utilizar SAML, SAML, ou tenho que utilizar OAuth para, por exemplo, uma integração com Facebook ou Google? Posso fazê-lo nativamente pela plataforma? Ou que tipo de manipulações? Estou a utilizar um sistema open source e, portanto, pode ter sido ligeiramente alterado? Isto são logo dúvidas que vêm à cabeça. E ter nativamente uma gestão de usuários na plataforma dá-nos um potencial de avançar primeiro com toda a segurança e depois, se quisermos integrar com a Active Directory, por exemplo, ou, portanto, utilizando, no caso de uma empresa, toda a lista de utilizadores e seguranças e perfis que já estão em servidores da própria empresa, é possível fazê-lo quase de forma de raiz e com uma integração muito rápida mesmo. Mas se eu quiser utilizar um OAuth, permite-me criar um módulo à parte que replica a lógica do usuário e fazer a coisa muito rápida também. Portanto, essa foi logo uma das coisas que me saltou à vista. Outra coisa que eu também achei curiosa é a questão das arquiteturas, que eu vi desde o início, mas que só agora é que começo realmente a ler um bocadinho sobre isso. Um dos tópicos da OutSystems é a modularidade dela, ou seja, se eu precisar de aumentar, eu fazer um aumento da plataforma de uma forma escalável, ou seja, que não há aquele esparguete de ligações entre a funcionalidade A, que há dependências para a B e para a C e para a D, e depois na minha empresa essa é bebida por 50 sistemas diferentes, e depois eu tenho que alterar esse sistema e rebento com 49 sítios distintos para ter uma funcionalidade que funciona, e a OutSystems permite, desde o início, criar as coisas tanto de um ponto de vista monolítica, se eu quiser apenas fazer uma prova de conceito ou quiser fazer uma coisa menor, portanto eu não preciso ter 50 sítios diferentes, posso fazer tudo num único módulo, ou se eu quiser criar coisas que mais tarde vão ser utilizadas, ou pequenas partes da mesma lógica daquele projeto vão ser utilizados por outros projetos, eu posso retirar dentro deste monolito um pedaço de código para um módulo à parte, torná-lo público e, com toda a segurança do mundo, fazê-la ser bebido pela minha aplicação número 1 e pela aplicação número 2, aplicação número 3, porque a lógica de sincronização pode lá existir, com timers enfim, são todo um novo mundo de coisas que vêm, lá está, configuradas para me dar o poder de decisão de como é que eu resolvo este problema de utilizar um serviço em vários sítios dentro da minha aplicação ou mesmo fora da OutSystems, que é outra coisa que também é interessante, que é eu posso criar coisas em OutSystems, serviços em OutSystems, APIs em OutSystems, que outra coisa que também é interessante é, falaste há pouco na documentação, uma REST API ou um SOAP, já gerar automaticamente a documentação e ficar no ar para qualquer pessoa poder consumir, é também um superpoder só em si. E ser praticamente indecifrável dentro do meu módulo o que eu consumi ou o que eu externalizei em termos de serviços, visualmente ser quase a mesma coisa do que um outro código, é incrível, porque lá está, depois visualmente aquilo é uma bolinha que eu arrasto e manipulo de acordo com as variáveis que eu criei, e portanto se eu utilizo na aplicação A ou na aplicação B é exatamente a mesma coisa. Obviamente há coisas a considerar, porque há boas práticas e há padrões, mas até isso já está num documento de boas práticas que as próprias pessoas seguem para quando criam novos projetos. Esse também foi logo um tema que eu achei interessantíssimo. Mas, portanto, já falámos em autenticações, não é? Gestão de utilizadores. Já falámos em serviços. Os injections, né, que ela trata... Os injections também é um tema. Por exemplo, uma das coisas que é sempre complicado num sistema é... Nós criamos formulários para aquelas pessoas que não têm tanta experiência. Nós criamos formulários para pedir inputs dos utilizadores. Portanto, eu se tiver, de repente, um utilizador um bocadinho mais versado ou mais conhecedor de tecnologias, sabe por onde explorar vulnerabilidades. E para os que não conhecem tanto programação, isto é o equivalente a eu ir, por exemplo, ao formulário que já está criado e está online e pôr, entre aspas, um pedaço de código que, quando for bebido pela aplicação e for interagido com a base de dados,
vai, por exemplo, entre aspas, porque aquilo era um campo que permitia a entrada de texto, dentro dessas duplas cotações, ir, por exemplo, um pedaço de código que faz alguma coisa maliciosa na base de dados. Porque a plataforma, depois a renderizar aquilo, acaba por abrir, tal como não só isto, não é só em OutSystems, isto acontece em todos os sistemas. Mas o que acontece é que OutSystems dá-nos a capacidade de utilizar os tais encodes, por exemplo. E por padrão ela já protege, né? O padrão dela já fazer ela não manda o parâmetro. Exatamente. Como texto para ela, não manda ele as is, manda como um parâmetro e assim ele evita um injection, por exemplo. Exatamente, mas ainda bem que tocas nesse ponto, porque este é um bom exemplo daquilo que as pessoas falavam sobre ser ou não limitada. E este é um bom exemplo, porque, por exemplo, eu se quiser abrir margem para ter injeção, eu tenho lá um campo que me permite dizer eu quero injetar aqui código. Você tem esse Portanto, poder. eu não estou limitado pelas boas práticas de segurança que a própria plataforma já traz. Agora, é interessante perceber que dá-me flexibilidade para poder utilizar todo o potencial enquanto programador mais versado que eu posso vir a ser, ou já era, ou outras pessoas hipoteticamente já são, mas se eu quiser, de repente, torná-la segura por padrão, eu carrego num botão e aquilo toca de aplicar todas as boas práticas que eu não tive de demorar 3 ou 4 anos a aprender. E depois há outros temas, coisas como segregação de funções, ou seja, se somos várias pessoas a programar, eu posso dividir a arquitetura de maneira a que eu dedico-me a um módulo X, o meu colega dedica-se ao módulo Y, e quando vamos os dois fazer upload, eu não tenho de ser um super programador que percebe do Git e de versionamento, eu posso utilizar os potenciais de merge da plataforma, que já vêm, uma vez mais, pré-embebidos, para gerir o versionamento não só dos meus desenvolvimentos, mas para gerir os conflitos entre o que eu desenvolvi e colegas meus desenvolveram, sem rebentar com a plataforma toda. E se por acaso rebentar, dá para fazer rollback de forma muito rápida, porque o versionamento tem histórico. Por isso que a gente fala de plataforma. Por isso que a gente sempre bate em cima de plataforma. Não é uma ferramenta geradora de código. Não é isso. Sim. Ela é uma plataforma. Você tem a parte de versionamento de código, merge, DevOps, né, a transferência de código, deploy de código entre ambientes, a parte de coleta de feedback, monitoramento de performance, por exemplo. Tudo que você constrói, tá? Já automaticamente, sem você ter que fazer nada mais, já é monitorado em termos de performance. Então, todo o sistema, eu costumo dizer que ele é rápido quando ele está no começo, porque ele está vazio. Né? Todo o sistema ele é rápido porque quando uma tabela, você está fazendo uma query numa tabela, uma consulta, né, uma tabela de base de dados que tem 10 registros, isso é muito fácil. Mas quando atingir 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões de registros, a história é diferente. Então, a plataforma, por exemplo, tem toda uma parte de monitoramento que cada vez que você executa uma query, uma consulta à base de dados, uma tela renderizada, ela fica medindo. Né? Então, eu acho que o threshold são 200 milissegundos. Se passou de 200 milissegundos, ela já avisa lá num log, lá na plataforma, ó, essa tela aqui está demorando 1000 milissegundos, né, que é um segundo, está demorando 6.000 milissegundos, que é 6 segundos. Isso permite o quê? Então, você não teve que programar nada, ela já está monitorando. Isso permite o quê? Que você, por exemplo, tenha dentro da sua equipe de programação alguém que olhe para aqueles logs e haja de forma proativa, ao invés, né, de ficar completamente às cegas e só atacar aquilo quando aquilo começar a estourar, quando pegar fogo. Então, ela já está te dizendo, olha, tem uma fagulha ali, olha, está crescendo um pouco de fogo, aquele móvel já está queimado, então vai lá. E ela já tem isso de forma natural, para alguém poder ir lá e com o extintor de incêndio e apagar aquilo. Então, isso é muito, muito legal e por isso que a gente fala que ela é plataforma e não é uma ferramenta geradora de código. Ela cobre um ciclo muito maior do que só pegar o código visual, como se fosse simples, né? Pegar o código visual e transformar num código altamente... eu não vou dizer que não é customizado, otimizado. Ela transforma o código que a gente constrói em código otimizado, tá? Daria para fazer uma live só sobre isso daqui. Sim, há todo um mundo aí por trás.
Mas, por exemplo, agora tocaste num tópico interessante que é o tópico da monitorização, e eu acrescentaria também o tema das exceções, gerir erros. Dá uma flexibilidade gigante, porque uma vez mais, as boas práticas que já foram pré-programadas e já estão disponíveis para qualquer programador desde o dia 1, já que há uma programação muito visual, e aquilo são fluxos, eu consigo definir não só que tipo de logs é que eu quero acrescentar, porque existem já pedaços de código que na prática são bolinhas que me permitem dizer eu quero ver aqui um log, eu quero ver um output daqui para a frente. Sempre que a coisa passar por aqui, o fluxo passar por aqui, eu quero que alguma coisa seja expelida para que eu saiba que passou por aqui e para que eu saiba que valores é que saíram. Quer seja dentro da plataforma fazendo o debug, que já está dentro do Service Studio, por exemplo, que é o IDE que nós usamos, mas também no próprio servidor pessoal e privado, já existem as tais automatismos de monitorização de raiz e que já analisam coisas ultra vastas, do estilo, se eu tenho timers, ele já analisa a eficiência de um timer, os erros de um timer. Se houve acessos, ele já monitoriza acessos. Se houve, por exemplo, questões relacionadas com logs únicos e ad hoc, que fui eu, programador Miguel, e não o meu colega, ou seja, eu entro na minha área e vejo os logs para mim, que eu próprio decidi colocar na minha zona pessoal de desenvolvimento naquele módulo. E eu conseguir ter a capacidade de fazer um debug que vai muito além daquilo que é o front-end e muito além daquilo que é o back-end, mas quase como um todo, é impossível chamar-lhe uma tecnologia, mas sim uma plataforma, porque na prática a monitorização é um tema que é transversal. Nós estamos a monitorizar praticamente tudo e de raiz a plataforma já monitoriza praticamente tudo o que é lógicas de exceções que vão desde um acesso indevido a uma base de dados, um acesso indevido a uma página, um utilizador que se enganou numa password, uma falta de credenciais, um log, um upload, por exemplo, de um Excel que entretanto rebentou porque é tão grande que agora posso utilizar um timer e eu posso ver as eficiências desse timer e tudo isto em logs. E eu não ter que programar para cada uma destas coisas uma monitorização, porque ela já vem pré-definida, só aqui já são, na boa, 7 vezes maior a rapidez de desenvolvimento. Fora quando você trabalha com integrações externas, né? Que sim, exatamente, sempre a briga, né? Estou consumindo o serviço lá dos Correios, né? E aí, na minha tela, quando o usuário clica lá em verificar o zip code ou CEP, né? Ele está reclamando que aquilo está levando 15 segundos. Daí a gente liga lá para o pessoal dos Correios, estou exemplificando aqui, porque é muito parecido em outras tecnologias, tá, gente? Daí liga para o cara dos Correios, não, aqui como é que é o clássico? Aqui tá tudo bem, aqui tá respondendo com performance, não tem problema nenhum aqui. E aí você, desgraçado do programador, para provar que o problema não é na tua aplicação, mas sim na API que está demorando para responder, na integração, você vai lá, tem que botar um código lá para medir, né? Beleza. Antes de chamar a API, aí chama a API, passei, depois de chamar a API, calculei o tempo, levou 5 segundos, né? Cara, ali, uma integração externa, por exemplo, a plataforma já monitora, você pode ir lá, não é com você o problema? Peraí, você vai lá e baixa um Excel, já, filtra por aquela API, por aquele serviço que você está consumindo, baixa um Excel e mostra aqui, ó. Migão, deixa eu te mostrar aqui. Tava tudo bem, sim, até segunda-feira, às 2 da manhã. Essa segunda-feira, agora às 2 da manhã, você pode ver aqui, ó, que os pedidos começaram a demorar aí 400 milissegundos, depois começou a 600, e agora já está em 8 segundos cada pedido. Então, sem ter que programar nada, você vai lá no console dela, baixa aquele Excel, manda lá para os caras dos Correios e diz assim, migão, olha, agora é contigo, né? E não é uma questão de passar bola, é real, provavelmente primeiro vem nas tuas costas, né, como programador o problema é tu que tá chamando errado, é a tua tela que tá lenta, e não é, pode ser a integração. Então, isso aí, enfim, assim, a galera ainda vai ter a oportunidade de conhecer ela muito mais aqui. Eu quero entrar em alguns outros tópicos aqui pra gente fechar. Vamos a isso. Até porque eu te pedi 1 hora só e a gente já tá aqui 1h15, tá? Duas coisas.
Vou. Mas quando a gente está fazendo coisas aí que são boas e que a gente se diverte, é assim mesmo, infelizmente. Trajeto de certificação do Miguel. Você já está viciado em certificações, né? Sim, começou com um Traditional, com o Associate Traditional Web. Quanto tempo você levou para fazer a certificação? Teria de confirmar, mas eu diria que... Por alto, sim. Eu tenho que dar aqui um caveat. Tenho que introduzir aqui um porquê, primeiro. Eu demorei 3 meses, mas eu comecei por fazer tudo o que havia para fazer da OutSystems. Depois fui fazer praticamente 2 vezes, já agora. Portanto, eu fiz os guided paths, os caminhos de formação da OutSystems 2 vezes, com todos os exercícios 2 vezes. Fiz uma leitura e passagem à mão do conteúdo todo 2 vezes. E depois disso, porque interagi com a plataforma e com a comunidade e me falaram no RAF OutSystems, eu fui fazer os apoios formativos do RAF OutSystems e aí foi muito mais rápido e, portanto, eu diria que eu durante 1 mês e meio estive só a formar-me com o que existe online e depois foi mais 1 mês para ganhar coragem e garantir que não me escapava nada e já não precisava, já não aprendi nada de novo, foi só reconsolidar conhecimento, portanto, eu podia ter feito tudo num mês, 1 mês e meio. E só não o fiz porque estava com receio de falhar. E agora percebo que era um receio natural, mas infundado, porque foi na exagero. Verdade... foi um exagero. Portanto, esse foi o meu primeiro. Minha primeira certificação demorei mais ou menos 3 meses. Mas depois, logo a seguir, em 3 semanas, mais ou menos, 3 semanas, 1 mês, se tanto, fiz o mobile. Portanto, formei-me, uma vez mais, tudo o que era mobile, em praticamente tudo o que existia online. E depois fiz o Reactive logo a seguir, porque os paradigmas de programação entre o mobile e o Reactive são muito parecidos. Muito semelhante. O que eu achei também curioso foi, logo a seguir eu ter tirado uma formação de mobile, a OutSystems transformou essa certificação naquilo que se chama uma especialização. Portanto, neste momento é muitíssimo mais fácil estar especializado com todo o conhecimento que eu também adquiri. Portanto, é uma oportunidade para todas aquelas pessoas que também querem dar o passo em programar aplicações mobile e é ótimo. E neste momento estou no caminho do professional, porque isto é como uma tatuagem, uma pessoa faz uma e tem que fazer logo outra e outra e outra. E as certificações parece que é isto. E ao mesmo tempo é bom para mim e para o meu patrão, porque eu estou, e para os meus colegas, porque eu estou com prazer em desenvolver-me também porque estes caminhos de formação estão estratificados de maneira quase de escadinha. Portanto, eu noto que houve um pensamento muito profundo sobre como colocar os tópicos uns a seguir aos outros para que eu tenha um progresso exponencial. E neste momento estou a tocar em tópicos que, se fosse nas tecnologias tradicionais, quer dizer, já estou a mexer em coisas relacionadas com gestão de projetos e tudo. Que é preciso estar certificado PMP para estar a tocar em alguns destes tópicos e se calhar ter não sei quantos anos de projetos em tecnologias para me darem uma oportunidade em pensar como fazer uma arquitetura bem feita. Mas neste momento já tenho não só essa capacidade, como e o professional está a abrir-me todo um novo mundo. Portanto, imagino como é que será o expert. E todos os que aí vêm, não é? Porque agora com os PWAs, por exemplo, os Progressive Web Apps, virá todo um novo mundo que uma vez mais vai revolucionar de certeza a forma como as pessoas programam, não só com OutSystems, mas no mercado em geral. Eu fiz a Expert já há muitos anos atrás, aí acho que eu fiz 1 ou 2 renovações. Ela é um pouquinho mais punk, mas enfim, de carne e osso. Acho que todo mundo pode fazer. Acho que é normal, até a Professional são 2 horas de exame, salvo erro, e a Expert são 3 horas, se eu não me engano, de exame. Elas são mais questões e tal. Enfim, é um pouquinho mais puxada, mas é legal. Eu acho que é um trajeto legal. O Miguel falou aqui, né, das ajudas, dos programas do Rafa. A gente tem treinamento mais profundo sobre OutSystems. Ele é um dos meus alunos aí também desses treinamentos mais profundos da minha Masterclass. Então, eu queria também perguntar
como é que mercado, né, Miguel? Eu via, conforme a live foi correndo aqui, eu vi algumas perguntas aqui, algumas pessoas falando sobre mercado de trabalho. Eu vi uma pessoa aqui que falou que procurou vagas em Portugal e não encontrou vagas em Portugal, né? Ok. Então, sim, posso dar um apoio a essas pessoas. Ok, eu ponho as coisas da seguinte forma. Primeiro, quando eu queria entrar ao OutSystems... Deixa eu só te perguntar uma coisa. O teu mundo de OutSystems vem de quantos meses para cá? 6,5, quase 7. 7 meses. Sim. Você se lembra de ter um mês nesse período de não ter sido assediado? Não. E era exatamente por aí que eu ia começar. Para aquelas pessoas que dizem que não encontram oportunidades, eu aconselhava-as a rodearem-se de forma mais ativa e a serem mais autocríticos com a forma como se expõem ao mercado, ok? Não utilizarem o LinkedIn como se fosse um Facebook, ou um Glassdoor como se fosse um Facebook, mas utilizarem essas plataformas para, de uma forma profissional, substituir quase o CV, para que as pessoas saibam que vocês estão interessados, saibam que vocês estão a fazer certificações, formações, no limite, saibam que vocês, fora de horas do trabalho, que dedicam todos os dias um bocadinho para se tornarem um bocadinho melhores, nem que seja 1%. Se todos os dias nos tornarmos 1% melhores no que quer que façamos, no final do mês são dezenas de vezes mais. Estamos dezenas de vezes melhores do que estávamos no início. E, portanto, se aplicarmos o voto de sigilo e não dissermos a ninguém, muito provavelmente vamos dizer que não encontramos oportunidades porque tentámos contactar pessoas que não nos conheceram realmente, e hoje em dia aqui em Portugal as pessoas estão a apostar mais em perfis e menos em credenciais, porque OutSystems tem uma capacidade de permitir que um programador, desde o primeiro mês da sua formação, seja logo útil, seja logo aplicável e à distância. Portanto, o que eu diria é que demonstrem que têm o perfil certo, não demonstrem que têm proficiência com as coisas. Demonstra que têm vontade, que têm energia, que estão a aprender, que se estão a movimentar. Porque as pessoas tendem a querer apostar naquele perfil que se desenvolve continuamente e não necessariamente naquele perfil que adormeceu e que está confortável no seu cantinho. Portanto, esse é o meu primeiro conselho, utilizem um LinkedIn para demonstrar que estão a fazer tudo ao vosso alcance para se desenvolverem. Foi por aí que eu comecei e fez toda a diferença. A segunda coisa que eu posso dizer relativamente às oportunidades é que eu tenho um template já, espero que as pessoas que me contactaram não estejam a ver esta live, mas eu tenho um template de resposta. Um textinho de modelo... Sim. Eu tenho um template de resposta que já, no outro dia até me enganei, esqueci-me de mudar o nome da pessoa e tratei uma senhora com o nome de um rapaz, porque já é de tal maneira o número de respostas que uma pessoa tem que dar todas as semanas para pessoas diferentes, que já há um automatismo na forma como abordamos a rejeição de oportunidades, o que significa que eu estou confortável e estou respeitado no sítio onde estou super confortável no sentido em que todos os dias me desenvolvo, todos os dias aprendo, todos os dias melhoro, mas dão-me espaço e dão-me a capacidade de me desenvolver. Porque fizeram um plano comigo desde o início de que eu iria chegar a um patamar de proficiência no qual eu teria tempo para aprender. E, portanto, a primeira coisa que eu vos diria é demonstrem que têm um perfil que está disposto a aprender, não demonstrem que já sabem tudo, porque ninguém sabe tudo. Por isso, segunda coisa que eu posso dizer, utilizem, por exemplo, empresas de headhunting que fazem a ponte entre vocês e outras empresas que andam ativamente também à procura de programadores e dizem que também não os encontram. Porque também existe o reverso da medalha. Existem empresas que querem-vos a vocês que estão a ver esta live e não vos encontram. Mas depois contactam outros intermediários, headhunters, como se costuma chamar, que eu conheço algumas, mas não vou dizer nomes para não ferir suscetibilidades e não deixar ninguém de fora também. Mas façam o vosso trabalho de casa a encontrar essas empresas que fazem as pontes com as empresas, porque elas têm em mente o vosso perfil
e têm em mente os requisitos que as empresas têm para pessoas com o vosso perfil e fazem a ponte ótima entre os dois. Comigo funcionou também muito bem. E sinceramente, depois de vocês entrarem neste mercado, vocês vão ser completamente assediados. Completamente assediados. Se é que é a palavra certa que posso utilizar. Mas, quer dizer, já vi de tudo. Eu tenho, neste momento, já e só olha, posso dizer que... Portugal? Não, para fora e só também. Portugal? Para fora também? Não, para fora também. Eu posso dar um exemplo, inclusive, de uma pessoa que frequentou também a Masterclass comigo, foi um colega meu, mas estava no Brasil. Perguntaram-me, depois de me tentarem contactar e de eu utilizar os textos automáticos para responder, não estou interessado, obrigado. Perguntaram-me, então, e tem alguém em mente? E eu, o que é que vocês procuram? Olha, queremos algo deste estilo. E eu, olha, tenho aqui um conjunto de pessoas que podem fazer sentido, que foram ex-colegas meus. Um deles foi contratado para vir do Brasil para Portugal, em pleno Covid. Sabendo todas as restrições e contingências, sabendo que ele não tinha todo o potencial de OutSystems, porque estava a fazer apenas as formações base para se poder certificar como Associate Traditional Web, mas tinha conhecimentos que a Masterclass lhe deu, obviamente, que são boas práticas, da experiência que não só o Rafa, como a própria Digital foi desenvolvendo, e que a OutSystems também prega, e que estão muito alinhadas, e portanto as empresas olham para isto e dizem, ok, tem o perfil certo, portanto vamos apostar nele, porque ele não vai estar apto para desde o primeiro dia que mete cá os pés e ir para o projeto. Portanto, se ele num mês for acompanhado por nós e empresa que contratou o programador, ele de certeza que vai ficar apto para cumprir todas as boas práticas, porque a OutSystems dá a plataforma ideal para que a pessoa traga o melhor de si e dê um bocadinho de si cada vez que desenvolve. Portanto, e depois há a mais-valia, que é, quer dizer, se eu não tenho competências de programação, não tem problema. Dá-me todas as capacidades para as desenvolver. Mas esta pessoa em particular, por exemplo, uma destas pessoas, porque houve mais que uma, na verdade, mas uma destas pessoas, por acaso, até percebia um bocadinho de .NET. Portanto, a empresa olhou para isto e disse assim, espetacular, agora a gente tem um programador OutSystems que podemos fazer coisas muito complexas em .NET. Não foram anos de experiência perdidos. São anos de experiência que o levam, de repente, para a frente, para a frontline das contratações, como uma mais-valia que permite à empresa vender projetos mais complexos, porque ele tem a capacidade de integrar e de criar código mais complexo. E, portanto, eu vejo-me aqui metido no meio de um furacão, como tu tinhas dito. E, sinceramente, eu tenho tido, inclusive, já pena de não ter podido responder com tanto critério a pessoas super simpáticas que me abordaram, e tenho pena de não conhecer mais pessoas também no Brasil e em Portugal, porque não quer dizer, eu não faria o meu full-time a redirecionar oportunidades, porque a partir do momento em que uma pessoa está suficientemente certificada e diz que não está interessada, a primeira pergunta que fazem é, então quem é que tu conheces? Portanto, isto quer dizer, neste momento estou a fazer pinball, a ajustar, tu vais para ali, agora tu vais para ali, agora tu vais para ali. Eu tenho pena porque de momento estou de tal maneira exposto que se eu me dedicasse a fazer só isto, quer dizer, podia abrir a minha empresa de recontratação e reconversão de membro de OutSystems, mas não tenho, e portanto sinto que estou a deixar de parte algumas oportunidades que poderiam ir para pessoas com ótima qualidade, que se calhar não têm a capacidade técnica que as empresas procuram, mas têm a capacidade mental e a energia e a vontade de aprender e se desenvolverem que a OutSystems lhes permite e que as empresas realmente procuram. São perfis. Portanto, desenvolvam esse perfil, vão ser capazes, de certeza, de integrar com muito mais capacidade do que aquilo que eu tive. É muito na linha do... dentro da própria Masterclass, a gente tem uma aula lá só dessa parte de perfil de LinkedIn, preparar para a primeira entrevista, e a gente fala assim, ó, o que uma empresa vai preferir contratar? Uma pessoa que é de outra tecnologia, e daí na entrevista, quando o recrutador pergunta, olha, e OutSystems para você, o que é? E aí a pessoa diz, pois não sei se é isso bem que eu quero, mas eu queria tentar e tal. Quem é que ela está mais propícia a contratar? Tá? Então, essa pessoa ou uma pessoa que às vezes tem menos bagagem técnica em outras tecnologias, ou mesmo menos bagagem de programação, perdão, mas ela chega ali na entrevista e daí ela pergunta, e aí, qual é a sua aposta em OutSystems? Como é que você se enxerga nesse mundo de OutSystems?
E aí a pessoa diz, olha, eu sou apaixonado por isso, eu quero isso para minha vida, já tentei programar em outras tecnologias e a diferença é absurda, deem-me uma chance que eu vou fazer valer a pena, eu vou fazer valer o investimento, né, que vocês estão fazendo em mim e me trazer como uma pessoa para ser ainda formada, para ser desenvolvida dentro da empresa. Então, é muito melhor isso do que, às vezes, você trazer alguém que já tem bagagem, mas ainda está em cima do muro, como a gente chama aqui no Brasil, né? Ainda está indeciso, e que as chances são muito grandes dessa pessoa ser alocada num projeto de um grande banco, uma grande seguradora, uma grande empresa de energia, um projeto no Estado, né? na área pública, e daqui a 2 meses alguém tira ele de lá, porque a pessoa não botou o foco na plataforma e passou os 2 meses dela tentando entender como é que a plataforma fazia coisas que ela fazia em outras tecnologias, ao invés de focar em resultado e mostrar aquele que agora não, agora eu quero beber da plataforma. Agora eu quero, como eu fiz a analogia para quem estava no começo da live, né? Agora eu quero o gelo para colocar lá na minha bebida. Eu não quero saber como é que o gás vai lá para o frigorífico, para o refrigerador, para minha geladeira, e ele transforma a água em gelo. Eu não quero conhecer esse processo químico, físico e por aí vai. Então, quando as pessoas adotam, elas botam na cabeça, né, e demonstram isso para o mercado, as chances explodem em termos de ela conseguir sair de ser um curioso da plataforma, né, para virar um profissional da plataforma. Então, é muito mais fácil uma empresa apostar em quem diz, eu quero isso para mim, versus alguém que diz, putz, ainda tô namorando, não sei se é bem isso daí que eu quero. Porque o investimento que elas vão fazer trazer uma pessoa 2 meses, que talvez acelere um pouquinho mais, porque já tinha uma bagagem, mas daí pede para sair, nada, como é que se diz? Nada e morre na praia. Versus sim. Uma pessoa que talvez leve uns 4 meses aí para estar mais acelerada, vamos dizer, mas é uma pessoa que vai estar ali, daí vai estar ali com eles daqui a 1 ano, daqui a 2 anos e por aí vai. Então, isso é uma diferença muito grande, e isso explica, né, um pouquinho dos comentários que a gente vê às vezes de eu não encontro vaga, né? Vai no LinkedIn, pesquisa por OutSystems. A própria OutSystems. Tem um lá uma área de carreiras, e temos que pôr, para as pessoas que sacaram a plataforma e foram testar, e que foram um bocadinho mais curiosas, e foram interagir com os fóruns, há lá uma zona na área privada que pergunta se estamos interessados em oportunidades. E essa área tem oportunidades internacionais. E se em Portugal a lei da oferta e da procura está a arrebentar para a oferta, está a arrebentar para a procura de profissionais e não há oferta de profissionais, então imaginem onde é que eles vão recorrer. Vão recorrer ao Brasil, que neste momento está num boom de formação crescente. E imaginem, se está assim para Portugal, que é se calhar dos sítios que de momento forma mais pessoas, também porque é o epicentro do furacão, imaginem coisas como projetos nos Estados Unidos, que são 50 estados. Me dá exemplos de onde você até queria pegar nisso daí, porque como eu não estou na pista, como eu digo, né, a gente acaba por não ser assediado, né, mais tanto. Ainda recebe contato às vezes. A minha headline lá do LinkedIn, eu não tenho algo tipo CEO, né, já para espantar. Eu coloco lá um negócio como OutSystems Developer, fundador. Então ainda vem alguma coisa, mas de que países você lembra assim, de já ter recebido proposta e contato? Espanha, Irlanda, Inglaterra. Os Estados Unidos, por acaso, não, curiosamente. E eu também, diga-se de passagem, eu assim que entrei no meu atual empregador, eu desliguei tanto no LinkedIn como no OutSystems o aberto para oportunidades. Eu desliguei, porque é uma questão, pronto, eu acho... Pronto, mas isto é uma crença pessoal. Eu acho que nós devemos ser leais a quem nos dá a mão num momento de necessidade e para quem é bom connosco. E eu acredito também que, enquanto trabalhador, tenho que trazer valor e não andar a saltitar. Porque para mim era muito fácil, neste momento, sinceramente, era muito fácil a cada 2 ou 3 meses poder saltar do empregador A para o B, para o C, para o D, e eles estão tão sedentos
de programadores que eu podia discutir aumentos de 300, 400 euros para cada um deles. Mas E, portanto, não eu estou façam constantemente isso. num ano... Não, claro que não. Quem está aqui eu não se aprendo. queima no mercado. E se queima no mercado. Para já está logo queimado. Depois, porque há outra oportunidade que é, eu acredito que tudo o que nós fazemos é-nos devolvido em dobro. E aquilo que eu estou a dedicar neste momento ao meu atual empregador está-me a ser devolvido em respeito, está-me a ser devolvido em liberdade, em qualidade de vida, em oportunidades e investimento na minha formação, em certificações no qual está a ser a empresa que está a fazer o investimento. Podia ser eu, porque também não é assim um custo tão elevado. Mas a própria empresa chegou-se à frente, porque tem noção da importância disto. E, portanto, a primeira coisa que eu pensei foi, vou ser leal e vou fazer com que esta empresa receba de mim valor. Porque eu tenho noção que consigo trazer valor não só ao cliente, mas como também à empresa. Portanto, estas foram algumas coisas que eu reparei. Agora, respondendo à tua pergunta, eu poderia ter feito estes saltitos, poderia ter feito para Inglaterra e depois ter ido para a Irlanda e depois ter ido para o Brasil e depois voltado para Portugal, e no processo, se calhar, metade destas empresas nem comunicavam umas com as outras, mas eu acredito que a longo prazo cria-se relacionamentos e pontes que depois criam relações muito bonitas, e já tive essa experiência no passado com oportunidades que me apareceram. E sempre, eu tenho uma regra que é a regra dos 2, 3 anos. Eu acho que se estamos menos do que 2 anos num sítio, acabamos por não desfrutar e não tirar realmente o sumo da oportunidade de estar lá. Portanto, eu sempre fiquei imenso tempo no sítio onde trabalhei e sempre tentei aprender e trazer o máximo de valor, e eu tenho a certeza que a OutSystems vai trazer pessoas com duas mentalidades completamente distintas, umas iguais à minha, que vão sediar-se, tornarem-se super profissionais com 2 ou 3 anos de experiência, se calhar durante esse tempo fazerem projetos incríveis, revolucionários no mercado, serem formados e certificados a custo zero, porque a própria empresa vai perceber o valor que eles trazem e vai investir, e se calhar até chegar a um nível de expert, porque é possível fazê-lo em 3 anos se a pessoa tiver essa experiência, e depois então fazer a transição para outro país, se calhar até mesmo sem sair do seu próprio país, se não quiser, ou poder mesmo mudar de país. Hoje em dia, né, com esse modelo do Covid, né, com a questão aí, o mundo virou remoto, foi para o digital e foi para o remoto também, então está muito forte, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu posso dizer que eu tenho aqui um monte de oportunidades, mas neste momento eu estou muito bem onde estou e muito feliz onde estou, por isso... Se tiverem a oportunidade de se expor nos sítios certos e demonstrar que estão a aprender, e não tiverem medo de contactar os intermediários que já andam ativamente à procura, porque eu acho que há um problema, há uma falha aí. Já houve algumas pessoas que me contactaram e que me disseram assim, não consigo encontrar oportunidades. Mas depois eu disse-lhes, ok, eu vou dar uma fórmula e tu só vais ter que fazer isto, ok? Vais limpar o teu LinkedIn, descrever bem o que é que tu sabes. Vais procurar por pessoas que andam à procura de OutSystems Developer Júnior. No LinkedIn, por exemplo, vais entrar no chat dessa pessoa, vais dizer olá, vais-te apresentar e vais dizer que estás disponível para qualquer oportunidade no qual possam ser uma mais-valia e que estás disponível para uma conversa. E vais fazer isto com 5 pessoas por semana. Eu tenho a certeza que elas não chegam à terceira pessoa se fizerem esta fórmula, porque até à terceira, garantidamente, tem uma resposta quase imediata. E a maior parte delas, ou deixou depois de ter contacto comigo, porque entretanto vinha descobrir que mudaram de empresa e que acabaram por fazer uma coisa parecida, mas não necessariamente pelo LinkedIn, ou porque falaram com alguém e havia uma oportunidade. Mas a maior parte das pessoas não quer, primeiro, expor-se demasiado, porque tem receio que a empresa onde estão venha a descobrir, que eles estão a querer fazer uma transição, ou estão com medo de não gostarem e, portanto, não querem dizer que estão ativamente à procura. Mas esta é a beleza de criar networking. O LinkedIn é uma ferramenta de networking. Façam networking. Digam, olá, eu sou o Miguel, preciso de saber como posso ser útil para vocês. E adorava poder fazê-lo através da OutSystems. Sou júnior, não sou o supra-sumo, mas estou a aprender. Se me derem uma oportunidade, consigo trabalhar convosco. Tenho a certeza absoluta que com um discurso humilde vocês têm a capacidade quase imediata de encontrar uma oportunidade. Até porque há centenas de pessoas neste momento no mercado que são recrutadores de RH, não só em Portugal como para o estrangeiro, que andam à vossa procura e que dizem ativamente que andam à vossa procura. Portanto, se vocês utilizarem keywords, ou seja, palavras-chave específicas na vossa pesquisa, OutSystems, Júnior, oportunidade, e filtrarem por pessoas e não pela vaga, porque às vezes não há lá vagas, mas a pessoa anda à procura,
É isso. Contactem a pessoa no chat. É um mercado diferente. É muito de... Por quê? Às vezes as pessoas dizem, mas eu não vejo milhares de vagas no mundo. Não precisam. Quem já trabalhou com RH, e a gente tem um grande cliente aqui na área de soluções de RH, não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, para você divulgar uma vaga no LinkedIn, num job slot, uma coisa é eu colocar no meu perfil, estou contratando para não sei o quê. Outra coisa é você ter uma vaga no sistema de vagas do LinkedIn, tá? Um job slot lá é relativamente caro. Então, assim, nem todo mundo coloca as vagas lá. E esse mercado de OutSystems, ele é muito na linha de networking, de comunidade. Então, não é um mercado onde as pessoas estão vendo as vagas e se candidatando às vagas disponíveis. Não é, porque para você ter um job slot vai custar dinheiro, uma empresa de consultoria vai cobrar 1 ou 2 salários aí, estou chutando por alto, tá? 1 ou 2 salários para trazer aquela pessoa. E eles só para encontrar. Só para encontrar. E eles sabem que é pouco efetivo divulgar a vaga. Eles fazem o quê? Cara, por isso que a gente tem até o desafio do LinkedIn, que a gente coloca ali no primeiro dia da Master agora, que é colocar lá OutSystems Developer na headline. Mas explicando, né, colocar isso, mas com ética, explicando que começou a estudar e queria sentir o mercado. Então, isso é importante. Isso faz uma diferença gigante, porque é por isso que os recrutadores pesquisam OutSystems Developer. E depois o Miguel até deu a dica, né, de botar o Júnior, né? Na verdade, seria o contrário de pesquisar. Assim, são as duas palavras-chave da pesquisa de recrutadores no mundo todo, mesmo sendo em português, tá? É o termo mais conhecido, OutSystems Developer. Por isso que a gente faz lá o desafio do LinkedIn. Tem gente que diz, mas eu coloquei um dia e não deu nada. Tem gente que diz, coloquei um dia e recebi, sei lá, um contato, ou recebi 7 visualizações. Mas isso tem uma razão de ser. Isso tem uma razão de ser, desculpa, Rafa, mas é importante, já que tocaste nesse ponto, eu gostava de dizer uma coisa. As pessoas que dizem isso não se podem esquecer que o LinkedIn é uma rede social e, como tal, tem um algoritmo de ranqueamento que está por trás, que vai tentar apresentar para as pessoas o conteúdo o mais relevante possível. Portanto, um recrutador de recursos humanos e que anda à procura de pessoas na área do IT, de OutSystems, vai tender a ver oportunidades que estejam filtradas por keywords, mas também pela atividade que a própria pessoa tem no LinkedIn já do passado. Se ela muda a tagline, como foi dica que tu deste na semana do programador, para mudar a headline a dizer que está a estudar OutSystems, a probabilidade de aparecer nesses recrutadores, no feed desses recrutadores, é muitíssimo maior. Mas uma coisa que não nos podemos esquecer é que os algoritmos tendem também a tornar-se cada vez mais inteligentes. E, portanto, se nós tivermos uma atividade em formações, certificações e começarmos a pôr conteúdo e fazer posts a dizer estou à procura, olá, e tentar arranjar formas disruptivas de dizer que estão ativamente a trabalhar com OutSystems, utilizar hashtag OutSystems. Exatamente. A marcação do arroba OutSystems. Exatamente. Exato. E, portanto, é importante as pessoas perceberem que, enquanto rede social, serve para socializar. Não é um Facebook. Serve para criar contacto. E o contacto final é uma mensagem. Portanto, o que vocês têm que fazer é identificar as pessoas que já andam à vossa procura. Que são o quê? Recrutadores de RH na área do IT. Encontrem-nos, façam uma lista, abram um Google Sheets, que é para não terem que pagar o Office, façam uma lista de 50 pessoas que tenham recrutador de RH na área do IT. Encontrem-nas. E depois vão, uma a uma, dizer, olá, o meu nome é whatever, tenho esta experiência, estou ativamente à procura, ou vou fazer uma transição de carreira, ou já tenho experiência noutra tecnologia, mas agora estou a focar-me em aprender OutSystems. Tem alguma oportunidade em aberto que possa ser relevante noutras empresas que vos contratam para me encontrar? Se não, obrigado, foi um prazer conhecer-vos. E se vierem a saber, podem contactar-me diretamente. E vocês podem não ter uma oportunidade agora e amanhã recebem uma mensagem. Porque já está na base deles. Exatamente. Vocês estão a fazer o trabalho deles por eles. O trabalho destas pessoas, para que vocês percebam, é encontrar-vos. E vocês estão-se a apresentar. Portanto, vocês estão-lhes a poupar um tremendo tempo e dinheiro porque não têm que pagar posts para a vaga.
Portanto, essa é a primeira coisa que vocês têm que perceber. Tirem-lhes trabalho, apresentem-se e apresentem-se ao número máximo de pessoas como pessoas que se estão a formar e a aprender. E o pior que pode acontecer é hoje não têm nada e amanhã têm que tomar uma decisão entre 3 ou 4 empresas e gostaram de todas. E isso é mais difícil do que parece, porque depois todas oferecem coisas diferentes e interessantes e muito relevantes e se calhar mais aliciantes do que vocês estão à espera. Mas enfim, façam este percurso e depois falamos. Muitos, o Miguel ainda está relativamente no começo, né? Mas assim, eu vou me arriscar a fazer essa pergunta aqui. Eu sei que tem muitos brasileiros aí já trabalhando com OutSystems em Portugal, tá? Uhum. Eu tenho aqui um grupo que a gente segue aí de cerca de 60 a 70 brasileiros que foram para ali nos últimos 2 anos e meio. São só das pessoas que eu conheço, né? Então, assim, tem uma conexão muito grande entre os países, esses modelos de cooperação. Ano passado foi liberado o visto de TI, né? O IT, o Tech Visa, eu acho. Deram um gás naquele Tech Visa, porque TI é carente no mundo todo, em Portugal não é diferente. E programador OutSystems, então, a gente sabe que, por exemplo, OutSystems já é uma das tecnologias que lá nos Tech Visas ela passa no checklist como tecnologia escassa, né? Como tecnologia cuja demanda barra procura, né? Procura isso. O país que o país privilegia, né? Então, tem muita procura, mas eu queria saber, assim, no teu trajeto, né? Você já encontrou outros brasileiros aí, né? Que trabalham com OutSystems na comunidade. Você vê muita presença, né? Dos brasileiros em Portugal aí nessa comunidade de OutSystems? Sim, na verdade sim. Eu também estou relativamente há pouco tempo e é importante relevar isso. Eu não sou um expert nem veterano de OutSystems. Eu tenho a maior parte da minha experiência porque sou uma pessoa curiosa e quando tenho dúvidas vou a um fórum e escrevo e às vezes aparece alguém que responde. Ou vou perguntar a uma pessoa que teve uma formação comigo e essa pessoa apresenta-me outra e nós fazemos conferências. Já cheguei a fazer conversas com pessoas, com brasileiros, portanto, muito experientes, que queriam vir para Portugal e outros que já cá estão e que queriam apenas apresentar-se e dizer olá e estou aqui em Portugal e infelizmente o Covid agora não permite fazer os meetups, mas para quem usa a aplicação do Meetup, que é uma aplicação que junta pessoas em eventos que as próprias pessoas criam. OutSystems tem comunidades aqui em Lisboa e no estrangeiro de meetups que são incríveis e que são criadas pelos próprios programadores e developers. E posso dizer que fui convidado já por 2 ou 3 vezes para meetups privados em que a maioria deles nem sequer são portugueses e são pessoas que estão cá em Lisboa. E que vieram de fora. E já vi num deles um ex-colega da Masterclass que já cá está e foi contratado. Portanto, começámos há 5, 6 meses juntos a fazer as formações. Portanto, ao mesmo tempo é gratificante, porque uma pessoa começa a ver a vida a avançar com mais controle. Em vez de estarmos de uma forma tão passiva, à espera que as oportunidades apareçam, as formações que nós fomos fazendo, não só eu como estes meus colegas portugueses e brasileiros que encontramos, e que depois vejo aqui em Portugal a trabalhar, que lá está, não são muitos, porque também não tenho assim tanta experiência ou projeção, mas são os suficientes para perceber que a coisa mexe muito bem, é realmente relevante e é realmente interessante. Uma última, a gente já está chegando em quase 2 horas aqui de live, e aí eu vou te... Vamos a isso. Mas para fechar aqui, eu queria fazer uma pergunta que é: como é que se sentiu o Miguel antes da OutSystems e como é o Miguel de hoje? Como é que você se sente hoje depois de ter apostado? Assim, aí esquece Techniquez, vida. O que a OutSystems trouxe de novo para a tua vida? Assim, um antes e depois, se você puder fazer nessa jornada que está só começando, que a gente sabe que está só começando, você vai voar aí em OutSystems, mas o que era o Miguel antes, como é que era a tua vida antes e como é que é o Miguel hoje com OutSystems?
Eu diria que a primeira coisa que me vem à cabeça é... Eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, muito ambiciosa. Eu gosto de fazer coisas e gosto de fazer coisas não pequenas, ou seja, coisas relevantes, coisas valorizadas, que podem ser tanto para mim como para o mundo. E o Miguel de antes percebia a complexidade, porque eu tinha formação académica de computação, mas era muito teoria, sabes como é que é? Os cursos universitários, não é? Dão-te a teoria toda e depois dizem agora vai para o mundo aprender como é que é a realidade. E, portanto, eu tinha mais ou menos uma noção da complexidade de poder fazer algumas dessas coisas ambiciosas. E esse era o Miguel antes. O Miguel com a OutSystems é um Miguel menos ansioso. Porque é um Miguel que tem uma noção de... Essa ambição não está assim tão desligada da capacidade de o fazer em relativamente pouco tempo. Portanto, isso é muito interessante. E aquela lógica do gato e do rato que andam sempre atrás um do outro numa luta interminável, também percebo que daqui a um ano OutSystems não vai evoluir até ao ponto em que eu de repente já não sei nada de OutSystems, como acontecia com Java, que passava um ano e agora quando eu sinto que estou a ficar mais ou menos capaz, de repente Java é uma coisa completamente mais complexa, diferente e que me obriga a ter que estar constantemente a reaprender coisas que eu já deveria pelo menos ser suficientemente capaz para me tornar autónomo, não é? Portanto, menos ansioso, mais ambicioso, mais capaz, mais feliz, menos desgastado, porque faço muito menos horas, mas muito mais direcionadas. E sinceramente, eu acho que não tanto eu, mas visto por outras pessoas também que me contrataram, eu sinto-me muito mais valorizado. Porque eu já não sou só mais uma pecinha pequenina na engrenagem, eu posso vir a ser o criador de um projeto, sozinho. E o gestor do mesmo. Sem ser overwhelming, ou seja, sem ser um desgaste mental e de horas e... É uma coisa, eu não quero dizer patamar para não dizer, para não associar, não estar acima de pessoas, mas não é Nota-se um salto para a independência. Eu uma viagem, isso. É um ponto que você consegue alcançar e que em outras tecnologias, às vezes, você, tipo, não, isso não existe porque esse ponto aqui só pode ser alcançado com 10 pessoas, com 5 pessoas, com 3, com 15 tecnologias diferentes, né? Acho que é muito nessa... Sim. Eu me identifico muito com isso porque o Rafa, até 2015, era o one-man show, como eu digo. Então, eu não tinha empresa. E quando eu decidi realmente, né, sair e trabalhar por conta própria, então 2015 para cá, nós já somos quase 20 pessoas. Beleza, eu não sou 100, não sou uma empresa cotada na bolsa, nem nada, mas jamais imaginava. Então... E o que trouxe isso foi a plataforma. Acho que essa não é o patamar, né? Mas é se enxergar fazendo coisas de alto impacto. Cara, e é o Miguel, que quando olha para ele, não foi uma equipe de 15 pessoas, foi o Miguel. Aquele projeto foi desenvolvido por Miguel. Ou foi o Miguel e mais um. E eles desenvolveram uma coisa em 2 meses que ia levar 1 ano para fazer em outra tecnologia. Então, isso dá uma visibilidade, eu não gosto de falar muito de salários, eu falo isso aí bastante lá nas aulas, né, que a gente tem, na Semana do Programador e tal, dos valores, é muito polêmico, né, as pessoas, o Rafa tinha isso, não ganha tal, mas assim, é inevitável que quando você olha assim, para uma pessoa que entrega mega de um resultado daqueles ali, é inevitável que tipo as empresas queiram dar formação, atenção, cuidado e que isso se reflita também na parte financeira. Por quê? Um cara como o Miguel, que está aí há 7 meses, com o LinkedIn fechado lá para propostas, recebe quase que contatos semanais. Recebe quase contatos semanais. Quase não, cara, recebe mesmo. Recebe contatos semanais. Não há uma única semana. Eu estava de férias, eu tive que desligar as notificações, basicamente. Como é que você, ter uma pessoa numa empresa não é só dinheiro, e eu sei bem isso daí como empresário, mas é uma variável super importante. Então, cara, não fica. Se a pessoa, assim,
enfim, é um outro mercado, é uma outra parada, é uma outra pegada. Você deixa de ir para vagas, para competir em vagas, como eu digo, né? Não ser mais um na multidão. Você deixa de ir para uma vaga e concorrer com 70 pessoas. E você Posso vai para dizer uma. também outra coisa? Manda. Isso é verdade. O que estás a dizer é verdade. E já que estamos no final, também para não alongar muito e para suscitar um bocadinho a curiosidade daquelas pessoas que percebem que a tecnologia veio para nos trazer vantagens em muitos níveis. Uma das vantagens que nós falámos aqui é a possibilidade de trabalhar em nearshore, ou seja, eu estar em Portugal e estar a trabalhar para uma empresa ou a fazer um projeto no estrangeiro, mas eu vivo em Portugal. Portanto, eu acedo ao meu computador e trabalho em Portugal num servidor que está no estrangeiro. A resposta não. O tema que eu queria aqui trazer é, e para suscitar um bocadinho a curiosidade das pessoas, porque é que essas pessoas não vão pesquisar as barreiras financeiras que isto quebra? Se eu consigo trabalhar, por exemplo, com uma Holanda, eu posso trabalhar para uma empresa em Amsterdão, em casa, sem sair do meu sítio, e aliás, até digo mais, eu posso estar, sei lá, no Bali, junto à praia, a trabalhar numa cabaninha, desde que tenha acesso à internet e o meu computadorzinho comigo, eu posso trabalhar para praticamente qualquer parte do mundo e receber o salário respectivo dessa cidade. Portanto, eu acredito que isto vai contribuir para um equilíbrio internacional de ordenados e salários que antes, até agora, em muitas áreas isso não existia. Porque para fazer parte, por exemplo, de um projeto na área de front-end ou de back-end, eu tinha que estar fisicamente ao lado da pessoa que vai trabalhar comigo, porque em questões de comunicação e baixar às vezes baixar uma VM, instalar um ambiente local. Exatamente. E Mas ali mesmo não, assim, metem barreiras, porque se calhar eu tenho que estar naquele conjunto, porque não podem estar 50 pessoas fisicamente e depois o Miguel remoto, porque senão o Miguel não contribui tanto como com os outros, porque há ali uma comunicação física que é importante. Mas a OutSystems veio também dar ferramentas e oportunidades a que, como dá para fazer um one-man show, ou two-man show, ou three-man show, é possível criar projetos com pessoas em zonas diferentes do mundo que recebem um valor que não é de todo o valor que deveria ser o do respectivo país onde elas se encontram, mas sim um valor que é quase normalizado transversalmente e que isso é bom para as empresas e é bom para nós programadores e é bom para qualquer pessoa que consiga identificar e trazer valor, identificando problemas e formando-se continuamente para ser bom a criar soluções. Porque no final do dia, as pessoas pagam para ter soluções, não é para mais nada. E eu não sou pago para olhar para código. Eu sou pago para criar essas soluções. Tal como vocês vão ser pagos para identificar oportunidades e serem bons a trazer valor às pessoas que vos contratam. No final do dia, quer dizer, uma aplicação só é tão boa quanto os usuários que ela vai ter e quantos os problemas que ela resolve, porque senão para que é que serve a aplicação? Não serve para mais nada. E eu acredito que, quer dizer, os salários são super importantes, mas há pessoas que não vão atrás do salário, vão atrás do propósito. Têm um propósito, ter uma razão de ser. Portanto, se estão atrás do salário, garantidamente estão muito bem nesta área. Se estão atrás de um propósito, garantidamente também estão muito bem nesta área, porque vão poder trabalhar em projetos ultra disruptivos e serem realmente relevantes nesse projeto. E se estiverem atrás de melhoria de qualidade de vida, eu acho que também é porreiro estarem nesta área, porque vão poder focarem-se mais em vocês e na vossa formação. E se por último, se quiserem estar apenas curiosos e experimentar coisas diferentes, mas tiverem medo de sair de onde estão para virem para aqui, porque é que fazem uns meses? Experimentem uns meses. Garantidamente a partir do primeiro mês vão ser, desde logo de início, muito bem acompanhados. E até podem vir de outra área que agora vão saber mais do que sabiam no passado. Se quiserem voltar à vossa indústria, à vossa área de formação mais tarde, voltem. Quer dizer, se estão tão bem onde estão, não há de haver portas fechadas. Eu acho que as pessoas, se forem honestas e tiverem transparência a falar e não enterrarem ninguém, e portanto forem cordiais e transparentes, e não fecharem portas, não é? Não serem agressivos, maldosos. Eu acredito que há sempre uma porta aberta a alguns. Por isso, podem experimentar.